Um grupo de guerreiros estava avançando em meio ao clima inclemente. De repente, notou uma casa em seu caminho. Ao se aproximarem, eles chamaram, perguntando se havia alguém lá dentro, e imediatamente pediram desculpas pela intrusão. De repente, porém, um garoto apareceu diante deles, que permaneceu em silêncio e os observou atentamente, sem tirar os olhos deles. O líder olhou para o garoto com cuidado, sem esperar que alguém estivesse realmente no templo. Ele perguntou se poderiam ficar aqui por uma noite, para se protegerem da chuva. O garoto achou isso incomum e se perguntou quem seriam essas pessoas. Apesar de sua pouca idade, eles o trataram com respeito. Talvez eles pensem que ele se preocupa com o templo. À primeira vista, essas pessoas pareciam decentes. O rapaz mencionou que havia descoberto esse templo há alguns anos e que estava morando aqui desde então. Ele também lhes ofereceu para ficarem em qualquer lugar conveniente. Eles podiam escolher qualquer lugar para dormir, exceto o quarto que ele mesmo usava. O chefe ouviu o menino, agradeceu-lhe pela hospitalidade e garantiu-lhe que fariam o que ele pedia. Em seguida, ele se voltou para seus guerreiros, perguntando se eles tinham ouvido tudo. Ele insistiu para que escolhessem lugares para se abrigar da chuva, mas que não se aproximassem muito do quarto do garoto. O chefe imediatamente perguntou se tudo estava claro, ao que os guerreiros confirmaram unanimemente que haviam entendido tudo. O garoto os observou cuidadosamente e notou o emblema do clã Tang em suas roupas. Todos eles eram membros do mesmo clã, o que o deixou curioso sobre suas atividades. No entanto, ele tinha coisas mais importantes a fazer no momento. Ele se dirigiu ao seu quarto para descansar um pouco. Antes disso, ele se lembrou de que era hora do jantar para seus filhos. Ele se levantou e pulou para seu quarto e exclamou alegremente que era hora de comer. Havia recipientes incomuns em seu quarto e, abrindo um dos frascos, ele verificou se todos os seus insetos estavam vivos e precisando de alimento. O rapaz pediu desculpas por ter chegado tão tarde, observando que eles deviam estar com fome. Especialmente o maior habitante de uma das embarcações, um enorme tigre de terra preto marcado com um símbolo estranho, chamou sua atenção. O tigre preto terrestre, nativo de Hainan, na China, era uma espécie única de tarântula. Atingia 29 centímetros de comprimento e se distinguia por sua coloração que lembrava as listras de tigre. O rapaz não escondia sua alegria toda vez que via essa aranha incomum, carinhosamente, dizia ela para comer direito. Ele confessou que, sem seus insetos, talvez não conseguisse mais lidar com a vida. Ao observar o tigre da terra preta comendo junto com as pequenas tarântulas, o homem sentiu um verdadeiro prazer. Ele notou que esse bebê, que antes era do tamanho de uma unha, havia crescido tão rapidamente. Isso lhe trouxe uma felicidade incrível. O cara deu uma olhada no Black, certificando-se de que ele havia comido o suficiente, e decidiu que era hora de enfrentar o próximo animal de estimação. Ele foi até o armário, abriu a porta e, diante dele, estava seu próximo pupilo, uma lagartixa das cavernas de Bavanin. Essa lagartixa era um habitante familiar do ambiente local e era caracterizada por listras distintas no corpo e na cauda. O garoto comentou com um sorriso que, em sua vida anterior, ele mal podia se alimentar, e aqui ele tinha muitos animais de estimação incomuns. Ele gostava especialmente de ver essa lagartixa crescer, mas, enquanto se alimentava, a lagartixa de repente mordeu seu dedo e não parecia querer soltá-lo. A dor atravessou o garoto e ele começou a agitar a mão, fazendo barulhos de gritos. No entanto, ele lembrou que, em uma vida passada, era um streamer conhecido como The Trio Collector. Seu canal com 1 milhão de assinantes era dedicado a interagir com animais venenosos e perigosos. Surgiu um problema inesperado. Depois de atingir 1 milhão de assinantes, os fãs sugeriram uma transmissão ao vivo. Ele imediatamente viajou para a África para encontrar a mamba negra, uma das 10 cobras venenosas mais perigosas do mundo, conhecida por sua agressividade. Quando voltou para casa, ele relatou com um olhar frustrado que não havia conseguido encontrar uma cobra. Ele acrescentou, rindo, que as cobras não são gatos de quintal, que são encontrados a cada esquina. Depois disso, ele decidiu descansar um pouco e depois continuar sua busca. A cada dia, ele se queixava mais e mais das dificuldades de sua missão, perguntando-se por que não tinha como detectar essa cobra. Ironicamente, a mamba negra que ele tanto procurava estava em sua casa o tempo todo, bem na geladeira. Essa mordida acabou sendo fatal, e ele morreu instantaneamente em seu quarto. O engraçado é que, apesar de seus esforços, ele nunca encontrou sequer um sinal de cobra em suas expedições, embora sempre houvesse uma por perto. Naquele momento,
ele foi distraído pelo chefe do grupo, que apareceu de repente perguntando se o jovem estava em seu quarto. O garoto imediatamente escondeu seu animal de estimação, virou-se e perguntou o que estava errado. O chefe respondeu que queria agradecê-lo por sua gentileza e convidá-lo para jantar com eles. Eles pegaram um servo. O garoto perguntou com surpresa: um servo? E com o rosto corado ele imaginou carne fresca. Ele percebeu que durante todo esse tempo estava comendo apenas cobras e lagartos. O jovem pediu ao chefe que compartilhasse a comida com ele, pelo que prometeu ficar muito grato. O chefe, como se esperasse essa resposta antecipadamente, sugeriu com um sorriso que todos fossem para a fogueira e jantassem juntos. Todos se sentaram ao redor da fogueira e observaram a carne sendo cozida. O jovem era diferente dos outros, seus olhos estavam famintos e sua boca babava. O chefe percebeu o olhar faminto do garoto e disse que a carne teria de esperar um pouco até ficar pronta. Durante esse tempo, ele gostaria de lhe fazer uma pergunta. O rapaz percebeu que seu comportamento não havia passado despercebido e respondeu que o diretor poderia perguntar. O chefe perguntou se ele morava sozinho nesse templo e qual era a sua idade. O menino hesitou e respondeu que achava que tinha cerca de 14 anos. O chefe, um pouco surpreso, perguntou se ele estava apenas adivinhando. O rapaz explicou que havia levado uma pancada na cabeça quando era criança, o que lhe causava problemas de memória. Ao mesmo tempo, ele esperava que não revelasse a verdade acidentalmente. O diretor hesitou e sugeriu que provavelmente algo terrível havia acontecido com ele. Em seguida, ele esclareceu se o garoto realmente estava morando aqui todo esse tempo, sozinho. O jovem confirmou que não tinha habilidades excepcionais, por isso se dedicava à captura de cobras e à venda de suas peles. O chefe comentou com surpresa que, em uma idade tão jovem, ele se aventuraria em uma ocupação tão arriscada. O rapaz respondeu que já estava acostumado. Entretanto, o cozinheiro interrompeu sua espera com a notícia inesperada de que o primeiro prato estava pronto e que ele poderia comê-lo com segurança. O cozinheiro notou com um sorriso que o rapaz parecia estar com muita fome. O jovem agradeceu pela guloseima, confessando que há muito tempo não comia uma carne tão deliciosa. A primeira mordida lhe causou um prazer indescritível. O cozinheiro notou o excelente apetite do rapaz, mas o diretor interrompeu a conversa. Ele decidiu contar ao jovem o verdadeiro motivo de sua chegada aqui. Acontece que eles estavam procurando algo especial e o diretor perguntou se o rapaz havia notado algo incomum. O garoto arregalou os olhos e perguntou o que exatamente ele queria dizer. O chefe hesitou, pois não tinha certeza se deveria lhe dizer. O cozinheiro se virou para o chefe, dizendo que, como o cara os havia protegido, ele achava que não havia problema em revelar a verdade. O jovem pode se irritar com eles depois que a generosidade for demonstrada. Além disso, ele mora aqui sozinho, por isso acha que não vai contar a ninguém. O chefe respondeu que o segundo estava certo, como sempre, e decidiu confessar que, na verdade, estavam procurando uma escolopendra com manchas azuis no corpo. O garoto perguntou surpreso: escolopendra com manchas? A cabeça confirmou que tudo estava correto. É um escolopendra gigante com manchas azuis brilhantes em seu corpo. É tão grande que é difícil não notar. O menino perguntou qual era o tamanho dela. O chefe respondeu que, se a escolopendra fosse adulta, poderia engoli-lo facilmente. O garoto se perguntou que tipo de criatura poderia comer um humano? Ele achava que estava apenas no passado por algumas centenas de anos, mas agora parecia estar em um mundo completamente diferente. O homem o acalmou, dizendo-lhe que não se preocupasse. Eles tinham vindo para pegar a criatura. O menino perguntou surpreso: ele queria pegá-la para poder criá-la em casa? A cabeça perguntou com surpresa: crescer? O pai pensou por um momento e respondeu: crescer uma escolopendra gigante? Que engraçado! Parece que o garoto tem senso de humor. O pai esclareceu por que ele criaria tal criatura. Eles a usam como remédio. O rapaz percebeu que essas pessoas eram, na verdade, simples traficantes de drogas. Ele afirmou que não acreditava que a escolopendra pudesse ser usada para fazer remédios. O pai explicou que, apesar disso, eles iriam tentar. Sua neta está muito doente e não consegue nem sair da cama. Parece-lhe que os cristais de escolopendra cheios de Ki poderão curar sua pobre filha. O cara perguntou: que outra neta? O chefe respondeu que era isso mesmo, era a filha dele. O cara percebeu que eles estão tentando encontrar um remédio para curá-la. No entanto, ele acha que a centopeia não vai ajudá-los.
E muito provavelmente o pobre escolopendra morrerá por nada, mas essas pessoas o trataram como carne e acham que ele deve ajudá-las. O rapaz disse, referindo-se à escolopendra. O chefe perguntou, surpreso, se ele já tinha visto uma. O sujeito respondeu que não, nenhuma vez, mas também, ele nunca encontrou uma escolopendra gigante de manchas azuis, mas acha que pode saber onde ela está. O cara sabia que era um colecionador de emoções. Mesmo que morresse com uma picada de cobra venenosa, ele era o melhor juiz de répteis e seus irmãos. Das cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos, sabe-se que cerca de 20 mil delas são venenosas. E todas as informações sobre elas estão em sua cabeça, e os milípedes não são exceção. E quando se trata de criaturas venenosas, ele é incomparável. O garoto abriu seu livro de mágica e imediatamente começou a procurar uma criatura estranha. De repente, ele fechou o livro abruptamente e disse que a havia encontrado. O cara disse aos outros que achava que sabia onde eles poderiam encontrar a escolopendra gigante. O chefe ficou surpreso e perguntou, sério? O pai também perguntou, e onde? E então o rapaz pensou e perguntou se eles poderiam dizer onde haviam pesquisado antes e quando. O chefe respondeu que eles procuraram ao norte e a leste daqui, principalmente durante o dia. No norte, eles se concentraram na área próxima ao rio. O cara pensou sobre isso e disse que era isso mesmo. E agora o motivo estava claro para ele. Ele disse aos outros que não era de se admirar que nunca tivessem encontrado escolopendra. O pai perguntou, em que sentido não é surpreendente? Qual foi o motivo? O menino respondeu que entendia tudo. O cara disse milípedes, representantes dos artrópodes. Com uma ampla gama de atividades territoriais, eles precisam constantemente de abrigo para manter a temperatura e a umidade. E também é interessante notar que, ao contrário da maioria dos insetos que têm uma membrana à prova d'água, a membrana do inseto é mais resistente à água. As centopeias têm uma membrana fraca e também têm orifícios de respiração na superfície da carapaça, o que faz com que não gostem nem um pouco de estar na água. E uma criatura que precisa de alta umidade, mas ao mesmo tempo não gosta de grandes quantidades de água. Mas os milípedes não vivem muito tempo em uma área onde não há água. Portanto, a escolopendra gigante provavelmente vive em algum lugar na selva, mas não perto de um rio. Meu pai segurou sua cabeça e disse que não podia ser. Ele tinha informações de que eles viviam perto do rio ou em árvores. Ele tinha informações de que eles viviam perto do rio ou nas árvores. O cara disse que sim, é possível encontrar pequenas escolopendras em lugares como esse, mas eles disseram que o que estavam procurando era enorme, certo? O sujeito disse que, se a escolopendra fosse tão grande, uma árvore podre ou um lugar embaixo de uma pedra perto do rio não seria adequado para ela, pois não poderia se esconder ali. O chefe perguntou, então onde eles deveriam procurar a escolopendra gigante? Eles o recompensariam se ele os orientasse. O menino sorriu e apontou o dedo, dizendo que eles deveriam ir para o oeste. E ele achava que deveriam procurar perto das montanhas. O rapaz sabia que as centopeias descansavam sob pedras quentes durante o dia e perambulavam pela vizinhança ao cair da noite. O chefe e seus homens viajaram imediatamente para o oeste, em busca do escolopendra. O guerreiro lhe perguntou se ele achava que o jovem poderia ter cometido um erro. O chefe subiu na rocha e perguntou, ele fez isso? E sugeriu que terminássemos por aqui. E ordenou que ele soltasse uma flecha de sinalização para alertar os outros. O guerreiro ouviu sua ordem e a cumpriu imediatamente. Ele disparou uma flecha de sinalização para o céu. Os guerreiros entraram no passe e um deles estava dizendo que é muito difícil. E ele espera que o garoto saiba do que está falando. O guerreiro respondeu, o garoto não disse que nunca tinha visto um escolopendra gigante? De fato, ele tinha visto. Se o garoto lhes mostrou o caminho certo, ele deve ser muito esperto. Mas o chefe não disse nada e, de repente, disse que Vael foi profetizada para se tornar o maior talento do clã Tang. Será que os céus decidiram levá-la para o lugar deles? De repente, os guerreiros disseram que o ancião havia retornado. O ancião perguntou, e não há resultados hoje? O diretor respondeu ao pai que tudo estava correto e perguntou, mas eles conseguiram descobrir alguma coisa? O ancião respondeu que, infelizmente, Vael não duraria mais do que 3 meses, e ele duvida que eles consigam encontrar a Ota escolopendra em 10 dias. O chefe perguntou a seu pai por que eles não vão para o sul amanhã e procuram lá? Eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de qualquer ser vivo aqui. O ancião respondeu que ele estava certo,
não havia uma única alma na área. Mas, de repente, o ancião pensou em algo e repetiu que não havia uma única alma aqui. E então ele disse que era isso. Como eles não perceberam de imediato, o ancião disse que eles estavam no lugar certo. O diretor lhe perguntou se ele sentiu algo. O ancião respondeu que esse era o ponto, pois ele não havia notado a presença de nenhuma criatura aqui. O chefe perguntou surpreso: "O quê?" O ancião respondeu que não havia ninguém aqui, então lhe pareceu que eles estavam quase lá. E eles haviam encontrado alguma coisa nessa montanha rochosa nos últimos 3 dias? O chefe respondeu que não, nada havia sido descoberto. Nenhum rastro de animais, nada. Mas em um momento ele pensou bem e disse que não podia ser. O ancião se alegrou e disse que era exatamente esse o caso. E ele perguntou: "Faz sentido não haver uma única fera em uma área tão vasta?" O chefe respondeu que, de fato, todos haviam escapado ou sido comidos por um scolopendra. O ancião disse que tinha certeza de que o monstro que eles estavam procurando estava aqui. E eles poderão curar Vail, o chefe disse finalmente. Mas, de repente, tudo começou a se mover e todos começaram a se assustar e a olhar em volta. O guerreiro perguntou o que estava acontecendo. De repente, a montanha começou a arder em chamas, e o chefe olhou atentamente para um ponto e perguntou o que estava acontecendo. Uma scolopendra começou a emergir do solo, destruindo tudo em seu caminho. Os guerreiros perceberam imediatamente que não conseguiriam lidar com eles e começaram a orar. O ancião também olhou para ela com espanto e disse que, afinal, era uma scolopendra gigante. O homem estava deitado em seu quarto no momento e ouviu todos os ruídos. Ele disse que não esperava que a coisa ficasse tão grande. E se perguntou qual era o tamanho, mas ele disse a eles para terem cuidado, mas parece que há uma centopeia lá em cima, varrendo as montanhas. Isso é muito interessante. Depois de derrotarem a scolopendra e a cortarem em pequenos pedaços, os guerreiros ficaram muito felizes por tê-la derrotado. O ancião encontrou o que procurava e disse que era um cristal gigante de scolopendra. Eles finalmente conseguirão curar Vail. O chefe disse a seu pai que levasse todos os homens com ele, que não batesse nos feridos e que fosse para Sichuan. O ancião perguntou do que ele estava falando. O chefe disse que o sangue é gravado com ódio, mas as palavras são gravadas com misericórdia. Ele acha que ainda há casos aqui que precisam de sua atenção. O ancião respondeu que concordava e disse que tinha perdido completamente a cabeça ao pensar em Vail. O ancião disse que o jovem os havia ajudado muito, portanto, deixe-o ir e ouça seu desejo. O chefe disse que os guerreiros feridos estavam sendo levados para a aldeia e que, enquanto isso, ele ficaria com o jovem. Mas, quem sabe, talvez ele se interessasse em saber o que aconteceu. Mas, naquele momento, o namorado estava sentado em sua casa perguntando o que fazer. Ele se tornou pai de várias scolopendras em uma noite. Ele se lembrou de que, quando chegou em casa, havia colocado os ovos de scolopendra em sua mesa de cabeceira e, quando acordou, todos haviam eclodido, e ele nem mesmo percebeu que eles estavam vindo ao mundo tão cedo. O menino ficou irritado e pediu que eles saíssem de perto dele por um tempo. Ele sabia que o problema era que esses meninos achavam que ele era a mãe deles e não o deixavam ir embora. Mas, na noite passada, ele pensou: que tipo de scolopendra gigante é essa que um homem pode engolir? Mas ele é um colecionador de emoções e precisa saciar sua curiosidade. Então, ele partiu em busca do gigante. Mas, ao entrar na caverna, o cara se lançou sobre ele e gritou para o scolopendra que ele era do tamanho de seu punho. Com quem diabos ele estava se metendo? Mas o homem que lutou com ele estava muito cansado e disse que conseguiu encontrar 3 ovos. E foi bom que a chuva finalmente parou. Caso contrário, ele não teria conseguido encontrar nada. Mas ele se recompôs e disse que agora não era a hora de ser arrogante. Ele precisava voltar e cuidar de seus novos amigos. Amarrando o cinto, ele gritou com confiança para que as scolopendras esperassem por ele um pouco. Ele logo as banharia com água morna. O cara disse que nunca viu um scolopendra gigante com manchas azuis na concha, mas está feliz por ter conseguido salvar os pequeninos. De repente, o cara perguntou se eles estavam planejando aguentar firme. Ele percebeu que elas não se alimentariam até que tivessem sido regadas 2 vezes, então não havia necessidade de se preocupar com comida. Como é desconfortável tê-los amarrados a ele o tempo todo. Mas, de repente, ele decidiu que, se mergulhasse na água, eles se afastariam dele. O cara fez uma cara de malandro e disse que era hora de nadar.
A escolopendra imediatamente começou a fazer barulho, mas, a essa altura, o chefe chegou ao templo e perguntou se o jovem estava em casa. Ele parou em frente à porta e ficou de pé, mas, de repente, ele decidiu bater, e a porta se abriu sozinha. O chefe disse que ele estava entrando. Ao entrar, ele começou a olhar ao redor e viu que havia plantas medicinais e vasos por toda parte. Ele pensou que o garoto fosse um curandeiro, mas ele mudou de ideia com sua decisão e percebeu que era rude entrar na sala sem permissão. Por isso, decidiu voltar mais tarde, mas quando estava saindo, de repente, começou a ouvir barulhos estranhos e, ao se virar, pensou: que som era aquele? Ele foi imediatamente até os recipientes e decidiu abri-los. Mas quando abriu a tampa, ficou surpreso e disse que era uma aranha. O chefe disse que não podia ser, e imediatamente abriu os armários e viu que havia um lagarto lá dentro também. A cabeça olhou completamente ao redor e encontrou criaturas estranhas que ele nem sabia que estavam aqui. O chefe não podia acreditar em tal coisa e pensou que esse cara estava criando criaturas venenosas. E mesmo seus especialistas em veneno só conseguiam extraí-lo, mas eram incapazes de aumentar o número de criaturas. Ele certamente pensou que eles tinham tido sorte em encontrar um meio de salvar sua filha, mas na verdade eles tinham descoberto algo mais. Mas, de repente, um sujeito veio e se dirigiu ao chefe. Ele perguntou o que havia acontecido com seu braço. Ele estava machucado? O chefe respondeu que não era nada demais. E disse ao cara que gostaria de falar com ele, mas ao ver algo estranho atrás dele, pensou: o que está acontecendo? Em meio à magia estranha, uma criatura estranha que não se parecia nem um pouco com um humano apareceu de repente. O chefe imediatamente jogou o cara para o lado e mandou que ele se afastasse. E decidiu lutar ele mesmo contra essa estranha criatura. A cabeça imediatamente colocou seu braço sob o primeiro golpe do inimigo para desviar o ataque. Mas a criatura era muito forte. A essa altura, o Red estava sentindo muita dor e não podia fazer nada a respeito. Mas a criatura não o deixou em paz e liberou toda a energia. O chefe não conseguiu lidar com isso e foi derrotado. Ele sentiu que o inimigo estava no mesmo nível de seu pai. A cabeça disse ao jovem garoto para se recompor e começar a fugir. Mas quando ele abriu os olhos, viu que a criatura havia agarrado o garoto. O garoto estava trotando nas mãos do monstro e implorou ajuda ao chefe. O monstro disse que tinha ouvido falar que pessoas do clã Tang tinham vindo para a Ilha Aina. E, ao chegar aqui, ele faria com que o capítulo ficasse ferido e indefeso. O chefe lhe perguntou quem ele era? E como ele o conhece? O monstro começou a rir e perguntou: ele não reconhecia seu rosto e seu punho vermelho? Seu pai o havia feito, o Rakshasa de sangue, daquele jeito. A cabeça imediatamente percebeu que se tratava de Tak Vun Yang. Ele tinha ouvido falar que ele havia sido atingido na cabeça por uma flecha envenenada e jogado de um penhasco. Ele não achava que esse cara tinha sobrevivido. O diretor lhe disse para deixar o garoto ir embora. Ele não tem nada a ver com eles. Deixe que ele mesmo o leve em troca, mas Yan disse que não. Ele vai matar qualquer um que entrar em seu caminho. O chefe percebeu imediatamente que se tratava do demônio e que ele não deixaria o garoto ir embora. Mas o garoto não conseguia mais respirar, pois a enorme mão de Jan estava esmagando sua garganta. E Jan disse com certeza que o garoto deveria morrer, mas o garoto tentou falar e disse que precisava de ajuda. Mas, de repente, pequenas escolopendras saíram de seu corpo e se dirigiram ao corpo do inimigo. Eles cercaram seu corpo por diferentes lados e começaram a roer. Ian estava sentindo muita dor e estava cansado de suportá-la. Ian perguntou surpreso: são escolopendras? Os insetos não seriam capazes de machucá-lo. Mas, de repente, tudo mudou e ele começou a cuspir sangue preto. As escolopendras começaram a devorá-lo completamente para proteger seu principal homem. O garoto olhou para isso com espanto e não sabia como isso poderia acontecer. O garoto pensou que ele estava morto. Ele se levantou e perguntou ao chefe: este é um homem mau, não é? Naquele momento, o chefe percebeu que não era um aproveitador, e agora o chefe quer que esse jovem se junte ao seu clã Tang. Ele será uma boa defesa para eles. Alguns dias após a morte de Tak Von Yang, um homem assumiu o controle do tratamento do chefe do clã Tang. O chefe disse ao jovem que era grato a ele. O rapaz respondeu que não deveria estar.
Seria melhor deixar que ele lhe dissesse onde estavam seus homens agora, para que ele pudesse ir buscá-los, e embora ele não pudesse deixá-los sozinho. Então ele também não poderia ir atrás do curandeiro. O chefe respondeu que estava tudo bem, portanto, não se preocupe. Ele ficaria bem em alguns dias. O cara se perguntou como ele podia estar tão calmo quando estava literalmente cuspindo sangue há pouco tempo. O chefe disse que estava bem e começou a cuspir sangue. O cara lhe disse para não ser teimoso. Ele está em estado crítico. O chefe disse que ele está bem. O garoto perguntou surpreso. O quê? Ele é um Murim? Então eles voavam por toda parte e lutavam usando técnicas diferentes? O chefe respondeu que nem todo mundo em Murima era assim, mas o cara estava certo. O cara ficou surpreso ao perceber imediatamente que aquele era de fato um mundo diferente. Bem, caso contrário, seria difícil explicar a existência de um Scolopendra do tamanho de um prédio. O chefe disse que, de qualquer forma, ele estava vivo por causa dele. Ele foi abençoado por tê-lo conhecido. E que ele o deixasse se apresentar adequadamente. O chefe disse que ele era do clã Tang de Sichuan, Tang Shaosan. O cara respondeu que seu nome era Véi Sorren. O chefe disse que significa pequeno dragão. É um bom nome. E perguntou se ele poderia perguntar algo. Ren respondeu que sim, é claro. Sam perguntou, essas criaturas que estão nela são Scolopendras? Ren respondeu que sim, isso mesmo. Os bebês de uma escolopendra gigante com manchas azuis. Sam ficou surpreso e perguntou se ele havia domado os bebês da escolopendra gigante de manchas azuis. Ren respondeu que ele não deveria se levantar tão abruptamente. Sam perguntou, como ele fez isso? E enquanto ele estava esperando por ele aqui, ele viu que tinha outras criaturas venenosas aqui também. Ren respondeu que, em geral, a história seria longa. Ele está pronto para ouvir tudo com atenção? Sam respondeu que sim, ele poderia contar. Ren pensou sobre o assunto e disse por onde começar quando encontrou os ovos de escolopendra. Depois da história, Sam ficou surpreso e perguntou por que o cara decidiu pegar os ovos e criar as escolopendras. Ren respondeu que sim, que isso estava correto. Ele havia adivinhado aproximadamente quando eles deveriam eclodir. Sam ficou surpreso com o fato de o cara saber a hora da eclosão, mas, de repente, Ren lhe disse para esperar um pouco. E abrindo a porta do lagarto, ele mostrou seus animais. Ren disse que se trata de um lagarto comum, com listras amarelas no corpo e brancas na cauda. Agora, deixe-o dar uma olhada no outro. Ele escolheu os lagartos que tinham mais listras, cruzou-os e acabou com um lagarto de duas cores. Sam olhou para ele e disse que era inacreditável. Será que ele fez um lagarto dessa cor? Ren disse que sim. E perguntou, isso não é maravilhoso? Sam disse que isso significa que ele será capaz de unir duas criaturas com veneno forte, e até mesmo criar uma criatura com um veneno mais poderoso? Perguntou Ren com surpresa, o quê? Ele não diria que era impossível. Ren disse que, se ele soubesse qual veneno era mais forte, provavelmente poderia fazer algo assim. Mas seria difícil. Sam perguntou, saindo, isso é possível? E imediatamente disse ao garoto para entrar em seu clã. Sam lhe disse que, se ele entrasse para o clã, eles o treinariam nas artes marciais e ele poderia ter acesso a todos os elixires, ervas e venenos. Tudo o que ele quisesse, e talvez eles possam usá-lo para criar as 10 criaturas mais venenosas da planície central chinesa. E se ele não for convencido por seus argumentos, dirá que há apenas 3 mulheres realmente mais bonitas em toda a planície central chinesa. E até mesmo sua filha, mas Ren disse imediatamente ao chefe para parar. Ele perguntou o que ele havia acabado de dizer. Sam respondeu ao rapaz que, embora ele fosse uma criança, ainda era um homem, certo? E ele disse que só existem 3 de verdade. Mas Ren o interrompeu e disse que não era isso que ele queria dizer. Ren disse que as 10 criaturas mais venenosas da planície central chinesa. Elas são tão majestosas quanto a escolopendra gigante? Sam respondeu que sim, claro. A escolopendra era, sem dúvida, uma criatura majestosa, mas não estava nem perto das lendárias 10 criaturas venenosas, de escorpiões do tamanho de templos a sapos dourados. Em geral, ele provavelmente nunca pensou que essa vida selvagem existisse. Sam olhou para o rosto do rapaz e disse que, pelo que parecia, ele havia aceitado o convite.
Mas Ren estava feliz e nem sequer respondeu nada. 2 dias depois, o guerreiro lhes perguntou se haviam visto o Rakshasa sangrento Takunyan. San respondeu que sim e que eles estavam quase em apuros. Aparentemente, ele estava aprimorando suas artes marciais durante todo esse tempo, pois estava no mesmo nível do pai. E então o guerreiro disse ao capítulo que, como ele havia destruído Takwunyang, isso significava que ele havia atingido o nível perfeito. Que o chefe aceite os parabéns. E então o chefe lhes disse que não era assim. Não foi ele quem destruiu o Rakshasa de sangue, mas aquele jovem garoto. O guerreiro perguntou surpreso, ele estava falando daquele garoto? Os guerreiros se aproximaram e agradeceram ao jovem guerreiro por ter salvado o chefe de seu clã. E lhe perguntaram se ele havia renascido. Ren perguntou surpreso, que outro renascido? San disse ao jovem, para que não houvesse mal-entendidos, que mostrasse a eles o que ele havia mostrado a ele. Ren pensou e disse a seus animais para saírem. Os guerreiros começaram a se perguntar quando algo começou a se mover sob suas roupas. Os animais de estimação rastejaram para fora e se mostraram. Os guerreiros perguntaram surpresos, centopeias? San disse que elas eram filhas de uma escolopendra gigante. Foram eles que mataram Takunyan. Um dos guerreiros ficou assustado e perguntou, é mesmo? Parece que eles têm um veneno forte. Foi o garoto que os domou. Ele não pode acreditar que tinha tanta habilidade. San disse a seus homens que havia decidido oferecer ao jovem que se juntasse ao clã e disse que pensaria no assunto. O guerreiro ficou encantado e respondeu ao jovem que essa era uma grande oportunidade. E então San olhou para sua força e disse que achava que já era hora de se levantar. Ele não podia deixar que ficasse muito tarde. Ren perguntou ao chefe, ele precisa encontrar algo novamente? San respondeu que era o Rakshasa de sangue Takunyan. A habilidade que ele aprendeu é chamada de garras venenosas de sangue. Para subir de nível, uma pessoa precisa do sangue e do cérebro de outras pessoas. É uma habilidade aterrorizante. Ren ficou surpreso com essas palavras e não conseguia acreditar em tal coisa. Ele pensou, que tipo de arte marcial é essa? San disse que se ele de repente deixasse um legado ou tivesse seguidores, eles deveriam destruir todos eles. Não se deve permitir que tal horror se infiltre no Murim. Além disso, se alguém se tornar prisioneiro de Takunyan, eles têm o dever de resgatá-lo. Os guerreiros responderam ao chefe que ele estava certo. San perguntou ao jovem se ele gostaria de se juntar a eles. Além disso, ele provavelmente conhecia o terreno melhor do que eles. Ren percebeu que pertencer ao clã significaria algo como um emprego vitalício. Antes de assumir uma posição, as pessoas geralmente passavam por um aprendizado. E para ter uma ideia da empresa, dos funcionários e da personalidade do chefe, Vren lhes disse que os ajudaria. San ficou animado e imediatamente disse ao jovem que essa era uma ótima solução. Ren respondeu que eles estariam salvando pessoas. Ren planejou estudar minuciosamente o clã Tang de Sichuan. Afinal de contas, é isso que as pessoas competentes fazem. Conduzem uma entrevista inversa, 3 dias após a restauração do chefe de Shu Sang. Para encontrar o local onde vivia o sangrento Rakshasa Takunyan, eles pararam em um vilarejo próximo ao templo. Eles lhe perguntaram se algum dos residentes estava desaparecido. O residente perguntou com surpresa, desaparecido? Gieto disse que, em geral, 1 ou 2 pessoas se perdem na selva uma vez por ano, mas isso nem sempre acontece. San pensou por um momento e agradeceu ao morador. O velho respondeu que não precisava. Para ele, era uma honra ajudar o chefe do famoso clã Tang de Sichuan. San disse que eles tinham que ir. O morador desejou que eles se despedissem e tivessem cuidado em sua jornada. Logo, infelizmente, não encontraram nenhum rastro deles. Ren perguntou, e se eles também não encontrassem nenhuma pista na outra aldeia? San respondeu que achava que seu esconderijo devia estar em algum lugar por aqui, pois foi assim que Yan conseguiu localizá-los de alguma forma. A busca foi mais difícil do que ele havia previsto. Renu realmente achou tudo isso estranho. É realmente impossível rastrear? Mas, de repente, ele se lembrou de Yang dizendo algo sobre pessoas do clã Tang. E que eles tinham vindo para a ilha Aina. Ren perguntou ao chefe se ele se lembrava do que Yang havia dito quando ele apareceu. San respondeu que, na verdade, não se lembrava. Ele se lembra de alguma coisa? Ren percebeu que o chefe estava um pouco fora de si naquele momento.
Ele disse que geralmente tinha ouvido falar que pessoas do clã Tang tinham chegado à ilha Eina. Ele disse algo assim. Sun lhe perguntou se isso era verdade. Ren disse que isso não significava que alguém poderia tê-lo informado acidentalmente de sua chegada. Sun disse que sim. Ren pensou sobre isso e respondeu que era simples. Então, eles teriam que percorrer todos os lugares por onde passassem e usar os panfletos para perguntar às pessoas se elas tinham visto Ta Kunyang. Sun ficou surpreso e se perguntou por que ele não havia pensado em algo assim. As palavras ditas por Ta Kunyang só podiam significar que ele tinha ouvido a notícia da chegada deles de alguém. O chefe disse que está ficando mais fácil agora. E agora é hora de nos mudarmos imediatamente. Depois de percorrerem um longo caminho, chegaram a um local de moradia e o Warrior disse que achava que aquela era a aldeia de que haviam ouvido falar. Sun respondeu que parecia ser habitada por nativos. O chefe disse que era hora de eles irem embora. De acordo com o jovem, os habitantes locais não eram hostis a pessoas de fora. Parado em frente à porta da aldeia, o chefe os cumprimentou. O morador perguntou o que os havia trazido à aldeia. Sun o cumprimentou e disse que era o chefe do clã Tang de Sichuan. E a razão pela qual eles estão aqui. Mas Ren percebeu imediatamente que não havia vida nesse vilarejo. E até mesmo a criança parecia impotente. Mas, de repente, ele olhou em volta e, ao ver as outras pessoas, pensou, e quanto à condição dos aldeões? Ele sente que todos estão sob o comando dos SEALS. O velho disse que ninguém havia desaparecido de sua aldeia, que tudo estava tranquilo. Mas o ancião ficou imediatamente irritado e disse a eles que saíssem daqui. Mas o chefe disse que lhe parecia que havia muito menos habitantes do que casas. Depois de dizer isso, o velho ficou ainda mais irritado e respondeu que não era da conta dele. Eles que saiam daqui. O chefe se voltou para o jovem e disse que ele havia lhe dito que eles não eram hostis com pessoas de fora. Vren respondeu que eles até que eram, mas, de repente, uma criança que estava perto do idoso caiu no chão. O velho ficou surpreso e imediatamente gritou seu nome. E chamou a criança de Meijin. Ren ficou tão surpresa que desmaiou. O velho imediatamente se ajoelhou e pegou a garota em seus braços. Ele disse que ela era a única pessoa que lhe restava. O velho disse, como é que ela também foi infectada? Mas então Sun se virou para ele e disse que poderia ajudá-la. Será que ele deixaria? O ancião perguntou, ele é um curandeiro? Sun respondeu que não era um curandeiro, mas tinha algumas habilidades. E ele pode examinar a criança. O ancião disse que pediria ao chefe que a ajudasse. De fato, não faz muito tempo, um monstro começou a aparecer na aldeia deles. Ele espalha a lepra, que afeta até os homens mais fortes, quanto mais as crianças. Sun respondeu que era isso mesmo. E imediatamente ofereceu sua ajuda. O ancião disse para escoltá-los para dentro o mais rápido possível. E precisamos preparar tudo o que precisamos para o curandeiro. Ren perguntou ao guerreiro, a cabeça possui habilidades de cura? O guerreiro respondeu de imediato que sim. E como os artistas marciais do clã Tang têm de lidar com venenos, eles também são hábeis em medicina. Afinal de contas, para qualquer arte marcial, o mestre deve ter conhecimento do corpo, o que também é necessário na medicina. Ren, na verdade, achava que apenas assassinos usavam venenos. Se ele se juntasse a eles, poderia estudar medicina lá. O guerreiro disse isso e argumentou que, para entender os efeitos do veneno, eles o injetam em pessoas mais. Vren pensou, que tipo de experimentos com pessoas? É claro que é um pouco assim, eles não ficaram tão bons quanto ele pensou que ficariam. Na manhã seguinte, Sun começou a tratar a garota. Sun disse que havia usado a habilidade e agora precisava garantir que a respiração não saísse do corpo dela. O ancião disse que ela era sua única neta. Então, Sun olhou para cima e respondeu que ela tinha um ritmo cardíaco irregular. Ela sofre com isso desde que nasceu? O idoso respondeu que não. Sua neta começou a ficar doente há 6 meses, mas depois a doença se espalhou para todos. Ele não queria que eles contraíssem a doença, por isso disse-lhes que saíssem daqui. Sun disse ao ancião que tinha um excelente remédio para a lepra. E sugeriu que todos os habitantes fossem reunidos para que ele experimentasse seu efeito. O ancião chorou e agradeceu ao líder por ter sido tão prestativo. À noite, o guerreiro disse ao líder que ele havia feito um ótimo trabalho ajudando os doentes. Sun respondeu que era grato por suas palavras gentis.
O guerreiro perguntou quais eram os sintomas. O chefe respondeu que eles eram muito incomuns: uma febre leve, respiração intermitente. Todos os sintomas eram diferentes para cada pessoa. Mas naqueles que apresentavam os sintomas mais pronunciados, também havia inflamação. Sam perguntou onde estava o menino. O guerreiro respondeu que ele estava cansado de ajudá-los, então o levou para descansar. Sam disse que seria difícil para um corpo não treinado em artes marciais acompanhar o ritmo. Então, decidi ir visitá-lo. O chefe foi até seu quarto, abriu a porta lentamente e ficou observando Ren dormir. Mas, de repente, ele se aproximou e lhe deu um tapa. Ren não percebeu nada e imediatamente se levantou. Ele se virou imediatamente para o chefe e perguntou por quê. Ren perguntou ao chefe o que ele estava fazendo. Ele estava com dor. Sam respondeu que estava se desculpando. Havia um inseto em cima dele e ele queria espantá-lo. Ren perguntou com surpresa: um inseto? Sam respondeu, certificando-se de que ele estava ouvindo. Ele decidiu passar em sua casa antes de dormir para ver como ele estava. De repente, ele viu um inseto pousado em seu rosto. Como ele não tem informações sobre todas as criaturas da ilha, pensou que o inseto poderia ser venenoso, e ele mesmo não percebeu, mas foi atingido. E, vejam só, um inseto enorme estava em seu rosto. Ren pensou, como isso veio parar aqui? De repente, ele se lembrou de algo e disse que os moradores estavam apresentando vários sintomas, inclusive respiração intermitente, certo? Sam respondeu que sim, é verdade. Ren disse que a razão pela qual os habitantes locais estão sofrendo é por causa dele. O chefe ficou surpreso e perguntou o quê? Sam disse que o percevejo do beijo é uma família de percevejos que recebeu esse nome porque suga o sangue da área dos olhos e dos lábios das pessoas que estão dormindo. Eles também são chamados de insetos vampiros ou insetos assassinos porque, ao contrário dos mosquitos, são mais silenciosos, e o inseto em si não é venenoso. No entanto, em seu estômago vivem parasitas nocivos. Portanto, quando mordido, as excreções dessa praga entram no corpo, e essa doença é a tripanossomíase. Também conhecida como doença de Chagas, é uma infecção parasitária que ocupa o 7º lugar na lista do número de mortes humanas. Ren perguntou ao ancião se ele havia notado que os cães de sua aldeia estavam apresentando sintomas semelhantes aos dos humanos. O ancião respondeu que sim, é isso mesmo. É realmente sobre os insetos? Ren respondeu que sim. Ele tinha quase 100% de certeza. O ancião perguntou se a neta dele poderia ser salva nesse caso. Ren respondeu que sim, se houvesse uma cura. Sam perguntou a Gu-Pé se ele agora entendia o que estava dizendo. Pé respondeu que sim, sem dúvida, esse jovem era muito capaz. Ren olhou para eles e se perguntou o que havia de errado com eles. E então Sam disse ao jovem que eles eram do clã Sichuan-Tang. Mas o garoto percebeu isso e pensou, e daí? Sam disse o caractere para veneno. Ele está em palavras como magia venenosa e veneno de insetos ou répteis, e isso significa a existência de criaturas criadas por pessoas mais. Essas pessoas fazem com que os insetos ou répteis mordam suas vítimas, e o que faz com que sintam dores insuportáveis ou percam totalmente o controle do corpo ou da mente. Vren disse que eles podem controlar as pessoas. Inacreditável. Sam respondeu que ele estava certo, eles conseguem. Muitos em Morima caíram por causa desse veneno. Alguns mataram seus próprios filhos e depois se mataram, outros traíram suas famílias e se tornaram fantoches de forças malignas. Por isso, o povo de Morima vem tentando há muito tempo criar um antídoto que remova completamente o veneno do corpo. Ren perguntou, já existe mesmo uma cura? Sam respondeu que sim. O único lugar onde a cura poderia ser criada, e seu grande clã Sichuan-Tang. Quem se importa com essas trivialidades quando há um remédio que pode dissolver praticamente qualquer veneno ingerido? Sam disse que a bola de bruxa. Um pouco desse remédio ajudaria. Ren perguntou surpreso, uma bola de bruxa? Ren achou que esse era um nome legal para um remédio contra parasitas. O chefe disse que é por isso que você não deve se preocupar. A neta dele ficará bem. Por fim, todos os moradores da aldeia, inclusive a neta do ancião, começaram a se aproximar. O ancião abraçou sua neta e ficou muito feliz. Depois de tanta ajuda, eles ficaram muito felizes em recebê-los.
A julgar por sua hospitalidade, os rumores de que os nativos eram muito alegres provaram ser verdadeiros. Na mesa grande, Sam disse que, se não fosse pela ajuda do jovem, eles não teriam conseguido. Portanto, esse jovem guerreiro foi o salvador deles. Todos os aldeões começaram a agradecer ao rapaz por sua habilidade e inteligência. Mas Ren respondeu que ele não deveria elogiá-lo tanto. Embora os aldeões tivessem sido curados com o remédio do clã Tang, o chefe o honrou. A maneira como ele o olhava, com aquele sorriso caloroso no rosto, o tocou um pouco. Depois de algum tempo, o ancião disse ao líder: ele se lembra de ter perguntado algo logo depois de vir até eles? O líder lhe perguntou do que se tratava. O ancião respondeu que ele havia dito algo sobre pessoas desaparecidas. Sam disse que isso estava correto e perguntou se ele tinha alguma informação. O ancião respondeu que queria retribuir a gentileza deles, por isso, perguntou por aqui e por ali. E ele recebeu notícias muito estranhas. Um dos moradores se casou com uma mulher de outro vilarejo, de modo que esse vilarejo foi destruído há alguns anos e as pessoas estavam morrendo lá, uma a uma. O chefe imediatamente percebeu que era isso mesmo. Ele perguntou imediatamente onde ficava a aldeia. O ancião respondeu que ficava a oeste. O chefe foi direto para aquela aldeia e, em um determinado momento, parou e disse que havia um cheiro de cadáver. O guerreiro respondeu que achava que eles estavam no caminho certo. De repente, o chefe gritou e disse: "O que é isso? Que horror! Quanto veneno de cadáver!" Té imediatamente disse ao jovem para fechar os olhos. Que ele não olhasse para lá, mas Ren já havia dito que tinha visto tudo. Mas um dos guerreiros notou algo e perguntou o que era. E então eles viram um pássaro estranho que estava devorando os restos dos ossos e tecidos dos homens que haviam apodrecido por causa do veneno. O guerreiro se decidiu e disse que não permitiria que aquela coisa continuasse a mutilar os corpos dos mortos. Ele jogou uma pedra no pássaro e gritou para que ele fosse embora. Mas o pássaro viu a pedra e imediatamente assumiu uma postura de defesa e ataque. Ele olhou para eles com olhos furiosos e estava pronto para bicá-los. O chefe disse que ninguém deveria se mexer. O pássaro está se comportando de forma muito estranha. Mas depois de dizer isso, o pássaro voou e começou a atacar com suas asas. Ren percebeu imediatamente que eles estavam se saindo mal. E viu que tudo começou a se decompor mais rápido. O chefe fechou a boca do pequeno e ordenou que todos se retirassem. Afinal de contas, é um vômito venenoso. O chefe reuniu seus homens e disse que esse pássaro tinha asas grandes, um bico afiado de cor cobre e um corpo coberto de penas roxas. E quando o pássaro bate as asas com raiva, ele sopra veneno, matando tudo em seu caminho. Em sua cabeça há algo parecido com uma coroa de ouro, a marca de um verdadeiro rei. O nome da ave é cegonha venenosa. Ren perguntou se ele era um dos 10 seres lendários. Sam respondeu que era isso mesmo. Seu veneno é o mais tóxico de todas as 10 criaturas. É por isso que ele é o rei. Ren perguntou surpreso. O rei das lendárias criaturas venenosas. Ren não conseguia acreditar. Cobras venenosas são fofas e nada intimidadoras. E aqui estava uma verdadeira arma bioquímica voando por aí. O chefe disse que o pássaro deve ter sido atraído por cobras venenosas. Sabe-se que a lontra marinha se alimenta de cabeças de cobras venenosas. Ren perguntou: essa ave é uma ocorrência comum? O chefe respondeu que não. Era raro encontrá-lo uma vez na vida, e a aparição de um pássaro pode ser vista uma vez por século. Mas, de repente, Ren pensou nessas palavras. Sam lhe perguntou: qual é o problema? Ren perguntou se funcionária para pegá-la. A cabeça riu e perguntou: ele quer possuí-la? O garoto respondeu que sim, mas que o veneno dela era muito perigoso. O chefe disse ao cara que ele podia ver que alguém estava muito interessado em uma dúzia de criaturas venenosas lendárias. E há uma maneira de capturar o pássaro. Ren perguntou surpreso: sério? Sam respondeu que, ao dominar as artes marciais do clã Tang, ele se tornaria invulnerável a todos os venenos e seria capaz de resistir até mesmo aos venenos de criaturas lendárias. As artes marciais do clã Tang são únicas em todo o mundo. Mas o que acontece com eles? Eles não compartilham seu conhecimento com pessoas de fora. Ele realmente quer ajudá-lo, mas não pode violar as leis do clã. Ren perguntou: se ele se juntasse ao clã deles, seria capaz de aprender tudo?
Ele seria invulnerável a quase todos os venenos? Sam respondeu que é claro. E, ao concordar agora, ele lhe ensinaria completamente tudo o que sabia. E, além disso, seu dom não seria desperdiçado. No entanto, sua reflexão sobre a entrada no clã continua. Ele pensa, agora ele também deve pensar em sua própria proposta. Ren resistiu por um longo tempo e, de repente, disse que concordava. E pediu ao chefe que o aceitasse em seu clã. Sam riu e disse que tudo bem. Sam ficou na frente dele e disse que, de agora em diante, ele faria parte do clã deles para sempre. Depois disso, eles partiram em sua jornada e chegaram ao esconderijo do Rakshasa sangrento Takun Yang. Mas, de repente, Pai apareceu e disse ao chefe que eles haviam encontrado o livro na caverna. Sam abriu o livro e respondeu que tudo estava escrito com sangue. Ele tem certeza de que são os escritos de um Rakshasa sangrento. Ren perguntou com surpresa, sangue? De repente, o diretor fechou o livro e disse que eles tinham que ir. O garoto perguntou, eles estão indo para Sichuan? O chefe respondeu que isso estava correto. Eles obtiveram o cristal da escolopendra gigante e também obtiveram informações. Ren perguntou se eles poderiam parar no templo no caminho. Ele quer deixar seus amigos livres. O líder respondeu que não havia problema. Além disso, ele precisa arrumar suas coisas, e imediatamente eles partiram em sua jornada. Mas Vren não queria ir embora, pois percebeu algo. De repente, ele parou todos e disse, há algo lá fora. Pai perguntou do que ele estava falando. Eles deram meia volta, caminharam até o local e disseram que era uma pena de lontra venenosa. O chefe imediatamente calçou as luvas e pegou a pena em suas mãos. Ele disse que a daria ao garoto como um presente em homenagem à sua entrada no clã. Além disso, ele é o único que demonstra tanto interesse em criaturas venenosas. Ren se alegrou e agradeceu o capítulo, mas, de repente, Sam se virou e disse que estava pensando sobre o assunto e achou que seria uma boa ideia dar a ele o título na cerimônia. Ren ficou surpreso e pensou, que tipo de cerimônia? Algum tipo de rito de iniciação? A essa altura, o ancião havia chegado a Sushan. E os guerreiros o cumprimentaram imediatamente. O ancião disse que eles deveriam levá-lo para a neta em breve. E perguntou como estava Vael? O guerreiro respondeu que ela estava viva, mas em estado crítico. O ancião disse a eles que o levassem até ela rapidamente. Quando ele entrou no quarto, abriu a porta e se virou para sua neta. O ancião disse à cunhada que eles conseguiram obter a cura. Aqui está o cristal da escolopendra gigante. A nora ficou muito feliz e respondeu que eles tinham conseguido. O ancião olhou para a neta e até deixou cair uma lágrima. Ele disse que foi muito bom ter se apressado, caso contrário teria sido tarde demais. A nora disse ao pai que lhe desse a cura. O ancião imediatamente colocou o cristal em sua boca para que ela ficasse curada. Imediatamente depois, o ancião iniciou o ritual para salvar sua neta. E aplicou suas técnicas de cura. A mãe de olhou para a filha e orou para que ela abrisse os olhos. Mas, naquele momento, Ren estava na estrada e sabia que tinha ouvido falar que as terras da planície média da China eram grandes, mas não esperava que fossem tão grandes. Eles viajaram de Hainan para Qinzhou de barco. Em seguida, fugiram para Nanning. Depois de 1 mês e meio, finalmente chegaram a Sichuan. Pe disse ao jovem que aquela era a terra de Sichuan. Ren ficou um pouco surpreso e não esperava que fosse tão grande. O chefe disse que toda essa montanha pertencia ao clã Tang, por isso ela recebeu o nome do clã. Os guerreiros saíram imediatamente para encontrar o chefe do clã com rostos felizes, mas Ren não esperava um encontro como esse e ficou até assustado. Era a primeira vez que ele via tantas pessoas. Será que eram mesmo todas as pessoas do clã Tang? Mas, de repente, o chefe ouviu a filha se dirigir a ele. E ao ouvir a voz dela, ele ficou muito feliz por ter salvado seu sangue. Ele correu para o pai com lágrimas no rosto e queria abraçá-lo. Mas Ren olhou para ela e ficou surpreso com sua beleza. Sam gritou para ele que ela estava viva. A menina abraçou o pai e disse que estava pedindo perdão a ele. Ren não conseguia acreditar, pois ela era muito bonita. Sim, ele havia namorado celebridades em sua vida anterior, mas ela definitivamente superaria todas elas. O chefe disse à filha que queria lhe apresentar alguém. Ele apresentou a Ren que era sua filha, Tang Vael.
Como ele a chamava? Cereja? Cereja? E então o chefe se lembrou e disse que ele a chamou de bobagem. Eu ficou realmente surpresa depois de dizer isso? E Sam disse que era filha dele. Que bobagem! Ren olhou para ela e nem sequer desviou o olhar. Ele até se lembrou da conversa com o chefe e decidiu sorrir para eu, pois Sunflower Tangvale é a garota mais bonita e mais forte do clã Sichuan Tang. Desde que era uma garotinha, ela enfrentou um grande problema. Um dia, ela ouviu os professores falando sobre ela. Um professor disse que, para ser sincero, não tinha certeza alguma sobre suas habilidades. Mas o outro professor disse que pelo menos o céu havia lhe dado beleza. O segundo professor perguntou se o chefe poderia decidir não se casar com ela. O professor respondeu que é por isso que o clã precisa de herdeiros do sexo masculino. Ele não entendia por que o chefe se opunha a isso. Eu fechou os olhos depois de dizer isso e percebeu que seus pais não eram culpados de nada. Tangvale queria mostrar aos anciãos que ela também tinha habilidades. Ela queria provar que era uma excelente artista marcial. E que podia fazer muito por seu clã, mesmo sendo mulher. Mas a pressa sempre leva ao fracasso, assim como a impaciência leva à perda. Por fim, devido à sua pressa e a essa maneira de pensar, um demônio despertou em sua mente. Mas depois de acordar e tomar o remédio de cristal, ela finalmente abriu seus lindos olhos. Sua mãe ficou imediatamente feliz por ela e disse que ela estava viva. Eu não entendia o que estava acontecendo e perguntou à mãe o que havia acontecido. Mas eles perceberam o que havia acontecido e, chorando, ela pediu perdão a eles. Ela pensou, como pode ser isso? Ela só queria ser útil para o clã. Eu disse que ela havia desperdiçado todo o seu poder. Mas a anciã pegou a mão de sua neta e respondeu que ela era uma péssima garota. Ele disse que ela se desculpou por ter causado tantos problemas a ele e a seu pai? E que ela parasse de chorar, pois havia alcançado o estado que tanto desejava. Deixe enxugar as lágrimas e se alegrar. Eu perguntou ao avô, surpresa, sobre o que ele estava falando. Ela olhou para sua mão e viu sua nova força. Eu percebeu imediatamente o que havia acontecido e quis contar ao avô o que era. Mas o ancião respondeu que tinha algo a lhe dizer. O ancião disse que eles conheceram um jovem que não apenas os ajudou a salvá-la, mas que, graças a ele, ela conseguiu atingir o estado de veneno branco. Então, no primeiro encontro, eu ficou surpresa e perguntou com surpresa, que bobagem? Ren ficou tímido e ficou calado. Ren percebeu que estava tão empolgado com a história das criaturas lendárias que, acidentalmente, deixou escapar uma coisa dessas. Mas ele não queria dizer nada de ruim. Ren disse à garota que seu pai tem um humor muito específico. E que ele estava feliz em conhecer a princesa. E se apresentou pessoalmente. E ele está muito feliz por vê-la com boa saúde. Eu também o cumprimentou e respondeu que estava feliz por conhecê-lo. Eu disse que seu nome é Flor Venenosa. E agradece a ele por sua ajuda. E se lembrará de sua bondade até o dia de sua morte. Sam perguntou ao garoto como ele se sentia. Ren ficou surpreso e se perguntou o que era aquela voz em sua cabeça. Sam perguntou novamente, ela é linda, não é? E ele gostaria de colher essa flor? Após a longa viagem, Ren foi tomar um banho e até deixou seus animais de estimação saírem para descansar. Ren saboreou os momentos de beleza da vida, pois fazia muito tempo que ele não se sentia tão bem. Mas, de repente, ele olhou para os animais de estimação e se lembrou de que eles não saíam de cima dele. Ele disse a eles que iria entrar na água quente e que isso seria ruim para eles. E é como se as crianças tivessem percebido o que ele estava dizendo e saído de cima dele. É incrível, é claro. E ele sente que pode se comunicar com elas. E o diretor Shu Sang também lhe disse que os bebês reagem à aura. Ren disse aos animais de estimação que eles deviam estar envergonhados por vê-lo sem roupas. E imediatamente eles começaram a chiurear. Ren continuou a descansar e disse que o tio P havia dito que as escolopendras eram criaturas espirituais. Terei que perguntar a ele mais tarde o que isso significa. Mas o cara estava agitado porque não havia como ele tirar as palavras da cabeça. Ele acha que é hora de sair daqui. Nesse momento, o chefe Sam estava sentado à mesa com sua família e disse que havia decidido colocar o jovem no quarto principal. O ancião respondeu que estava se perguntando onde esse jovem rapaz teria conseguido tanto talento. Sam disse que não achava que encontrariam alguém assim, e eles não só receberam ajuda dele, como também conseguiram fazer com que ele se juntasse ao nosso clã.
Seu conhecimento de venenos é incomparável. Ele matou tanto Wun Yang que, ainda por cima, teve a sorte de encontrar uma das lendárias criaturas venenosas. Além disso, ele levou os ovos de uma escolopendra gigante para domesticar os filhotes. O ancião riu e respondeu que não achava que eles haviam encontrado tal tesouro. San disse a seu pai que ele estava completamente certo. Depois disso, ele se voltou para eu e disse que gostaria que ele fosse o seu então. O que ela achou? Eu ficou muito surpresa e perguntou sobre o fato de ele ter se tornado seu genro. Ela percebeu imediatamente o que seu pai estava lhe dizendo. Eu percebeu que havia atingido o nível de veneno branco e planejava atingir o nível de veneno azul. Ele queria mostrar que poderia ser útil para o clã. Eu disse que ela também faz parte do clã Tang, certo? Ela entende por que eles estão dizendo tudo isso. Mas ela tem que verificar pessoalmente se o jovem é ou não digno dela. Eu não conseguiu se conter, levantou-se da mesa e saiu correndo. Todos ficaram surpresos com seu comportamento e não entenderam por que ela reagiu daquela forma, mas o próprio Sam ficou surpreso e esperava que o jovem fosse cuidadoso. E por mais bela que seja uma rosa, os espinhos também fazem parte da flor. Eu estava correndo naquele momento e pensou que agora ela poderia finalmente alcançar o nível de veneno azul. Se ela se rendesse agora, confirmaria as palavras dos anciãos. Ela deveria verificar pessoalmente se as habilidades dele eram realmente tão incríveis. Naquele momento, Ren estava sentado no gazebo, pensando o que ele deveria fazer, pois lhe parece que a filha do chefe o odeia. O que ele deve fazer? Mas, de repente, eu se aproximou e falou com o jovem. Ren ficou surpreso ao ver que eu veio até ele sozinha. Eu disse que pediu que ele a perdoasse, mas que era urgente. Ela perguntou se ele poderia lhe dar a mão. Ren ficou surpreso com o que ela lhe pediu e estendeu a mão. E, no último momento, ele disse que achava que eles estavam apressando demais as coisas. Não seria melhor se conhecerem melhor um ao outro? E como ele acha que elas não devem se sentir constrangidas durante o processo? Eu decidi perguntar a ele, do que ele está falando? E em um momento, ela congelou. Eu começou a gritar e disse ao cara que não era nada daquilo que ele pensava. Não é por isso que ela está aqui. Eu disse que eles vieram aqui para resolver algo. Ela pediu para dar a mão, e é claro que ele pode ter entendido errado. Ren respondeu com surpresa que era isso mesmo. E agora eles tinham um pequeno mal-entendido. Eu disse que quer se desculpar primeiro. Ela pede desculpas a ele por ter aparecido tão de repente. Foi rude da parte dela, e parece que ele não tem nem 20 anos, mas tem uma cabeça brilhante. E agora ela vai lhe contar em detalhes qual é a situação deles. Em seguida, ela lhe contou uma história que era como um dorama histórico comum. Como o único herdeiro direto, o clã Tan está constantemente sob pressão de outros clãs, então o chefe decidiu casar sua filha com ele. E agora parece que o chefe já havia pensado na posição que tomaria. Eu disse ao jovem que a perdoasse, mas que ela precisava ter certeza de que a decisão de seu pai estava certa, e se não der certo, ninguém vai expulsá-lo pela porta. Ele a salvou, e agora ela está eternamente em dívida com ele. Talvez eles possam ser irmão e irmã. Então Ren estendeu a mão e respondeu que sabia do que ela estava falando. E disse a ela para dar uma olhada. Eu pegou a mão dele e disse que começaria agora. E imediatamente usou seus poderes para testá-lo. Eu disse que nem todos serão capazes de dominar as artes marciais do clã Tang. Alguns são capazes de absorver veneno em seus corpos e dominá-lo, enquanto outros simplesmente morrerão. Quanto mais níveis de veneno do clã e quanto mais profundo for o domínio da energia interna, maior será a chance de sucesso no domínio de venenos fortes. E para fazer isso, é preciso também ser capaz de ingerir adequadamente o veneno em seu corpo. Felizmente, seu corpo está adaptado a isso. No entanto, apenas no nível de 10 venenos, seu corpo é capaz de absorver até 10 tipos de venenos diferentes, o que não é ruim, considerando que ele só entrou no clã agora. Em outras palavras, é o nível mais alto que uma pessoa comum como ele pode alcançar. E depois de terminar os testes, eu disse que estava na hora de ir embora. Ren não conseguia tirar da cabeça que ele estava no nível de 10 venenos. E descobriu-se que ele não seria capaz de pegar uma lontra venenosa. Mas isso é muito importante para ele.
À noite, eu tomou um banho e disse que, depois de absorver o cristal de uma escolopendra gigante com manchas azuis no corpo, seu corpo constantemente sente um cheiro estranho, apesar do fato de que ela se lavava várias vezes ao dia. E pediu perdão a Ren por não ter podido visitá-lo antes e agradecê-lo adequadamente. Naquele momento, Ren já estava dormindo e, de repente, sonhou com eu lhe agradecendo. Ele ficou muito surpreso e não percebeu se era um sonho, mas então eu respondeu que não era realmente um sonho. Ela apenas pegou emprestada a aparência da garota que engoliu seu cristal para não assustá-la. E ela é uma escolopendra gigante, a mãe dessas crianças. Ren perguntou surpreso. O quê? Escolopendra? Acontece que esses são os bebês escolopendra. E são todos meninas? Vren perguntou, mas o que eles estavam fazendo em seu sonho? A escolopendra respondeu que ela morreu deixando seus filhos para trás, seu ressentimento chegou aos céus, por isso sua alma permaneceu no cristal, e assim ela passou todo esse tempo no corpo daquela mulher, amaldiçoando-a todos os dias, mas um dia encontrou uma maneira de se livrar do ressentimento e acabou aqui, tudo porque ele e seus bebês apareceram na porta dela. Ren respondeu, então é isso que acontece. Afinal, foi ele quem indicou ao clã Tang a localização da escolopendra. Ele não estava falando sério, é claro, mas, mesmo assim, estava envolvido na morte dela. Escolopendra lhe disse que se ele se sentisse culpado, então que fizesse o que ela mandava. Ren respondeu que concordava. Ele faria qualquer coisa. Escolopendra disse que seus filhos, ele poderia cuidar deles até que crescessem? Vren perguntou, os bebês escolopendra não devem passar por 2 mudas no corpo da mãe, após as quais começam a crescer? Escolopendra respondeu que isso é verdade para os insetos comuns, mas eles são diferentes. Antes de perderem a casca 2 vezes, eles se alimentam da energia do cristal da mãe, e então eles começam a absorver a energia de outras entidades. Ren respondeu que seu cristal foi absorvido por eu, então os bebês deveriam estar perto dela? Escolopendra disse que entende perfeitamente bem. E eles dizem, sobre aquela garota. Ela a amaldiçoou, e deve haver um fedor terrível vindo dela neste momento. Ren perguntou surpreso, que tipo de fedor? A escolopendra respondeu que ela fez isso de propósito para que nunca pudesse ficar com um homem e ter filhos. Ela pode acabar com a maldição, mas, em troca, precisa alimentar seus filhos com sua energia interior. Além disso, dessa forma ele poderá conquistar o coração dela. Ren pensou sobre isso e disse que realmente não gosta. Ele não quer se aproveitar da posição de Vael. Escolopendra disse que ele era de fato um jovem nobre. Então, o que ele fará? Essa garota quer um homem forte ao seu lado. Além disso, ela não seria capaz de ajudar a obter os cristais Ki das 10 lendárias criaturas venenosas. Ren pensou, que outras 10 criaturas venenosas lendárias? Naquele momento, Ren disse que parecia ter tido uma boa ideia. Escolopendra perguntou com surpresa, sério? Vren respondeu, dizendo a ela para confiar nele. Ele acha que isso deve funcionar. No dia seguinte, ele se encontrou com eu, e então eu o ouviu e disse que estava com um cheiro ruim por causa do cristal de escolopendra. Ren respondeu que sim, e que se ela deixasse aqueles bebês sentados sobre ela a cada poucos dias, o mau cheiro acabaria desaparecendo por si só. Eu ficou surpreso e disse a ele para pedir-lhe que dissesse tal coisa, mas ele lhe contou algumas informações muito importantes. Ele não pedirá nada em troca, certo? Ren respondeu para que ela ouvisse e disse que ele não era uma pessoa tão horrível para se aproveitar da situação de uma garota. E então eu disse que não pode aceitar ajuda o tempo todo. Agora ela está começando a pensar cada vez mais nas palavras de seu pai. E olhando para ele, ela percebe que há algo mais valioso no mundo do que as conquistas nas artes marciais. Ren disse que, se você colocasse as coisas dessa forma, ele também estava pensando em algo aqui. Eu perguntou, o que era? O cara respondeu, ela se lembra que disse que ele só podia absorver 10 tipos diferentes de veneno? E se ele não puder absorver mais de 10 venenos, então ele gostaria de absorver os venenos de 10 criaturas lendárias. Eu perguntou com surpresa, os venenos de criaturas lendárias? E agora ela percebeu que ele estava disposto a ser o melhor para ela. E que maneira de ela estar agora! Afinal, uma das floristas de Morim, Tang Vael, recebeu o reconhecimento de um homem pela primeira vez. Eu lhe perguntou se ele havia entendido o que tinha acabado de dizer.
Ren riu e respondeu que não tinha entendido muito bem. Eu disse que será uma jornada muito difícil. Levará uma década, 2 décadas, talvez uma vida inteira. Ren ficou surpreso com o fato de ser algo tão sério. E então eu cobri o rosto com as mãos e disse que soube que ele tinha 15 anos. Faltam 3 anos para ele atingir a maioridade. Nesses 3 anos, se ele absorver o veneno de pelo menos uma das criaturas lendárias, ele passará no teste. O teste de estar com ela, ele percebe? Para que eles possam se casar. E, no final das contas, ela estará torcendo por ele. Mas, de repente, Ren gritou para que ela parasse. Eu se virou e perguntou se ele queria lhe contar algo. Vren perguntou, e quanto à alimentação? Antes de ir embora, ela precisa alimentar as escolopendras. E então eu se virou e sentou-se ao lado dela. Vren lhe disse para não se preocupar, pois eles não mordem. Imediatamente, ele se voltou para os pequenos e disse-lhes para irem até a mamãe e depois voltarem para o papai. Eu perguntou com surpresa, mamãe, papai? Ren respondeu para que ela não o entendesse mal. Ele só disse isso porque eles ainda são crianças. O ancião que estava na mesa naquele momento disse que a falta de convencionalidade do jovem não havia passado despercebida pela filha deles. Ele perguntou se eles os haviam visto desde a manhã de hoje. Ele achava que algo estava acontecendo entre eles. Mas a nora respondeu que achava que eu havia rejeitado o jovem. O ancião pensou e disse que não gostaria de impô-los um ao outro. Seria melhor se o relacionamento deles se desenvolvesse naturalmente. A nora perguntou, por que eles não confiam a eu a educação do jovem? Assim, eles se viriam com mais frequência e se afeiçoariam um ao outro. Sam respondeu que era uma ótima ideia. O ancião disse que talvez ele pudesse apelar para os anciãos para que eles elevassem o status do jovem. Assim, ele ficaria melhor aos olhos de sua neta. Sam disse ao pai que conhece-o e que não acha que elevar seu status ajudará o garoto. O pai respondeu ao filho que ele estava certo. Naquele momento, eu fui até a porta e disse ao pai que era ela. A nora perguntou o que ela estava fazendo aqui a essa hora. Sang disse a ela para entrar. Eu entrou e ficou muito surpresa. Ela perguntou se estavam todos aqui. Eu disse que tinha vindo para lhes contar algo. Sam perguntou o que era? A garota respondeu que, em relação ao jovem, ela faria o que seu pai lhe pedisse. Sam perguntou a ela com surpresa, do que ela estava falando? Sua mãe perguntou se ela estava começando a gostar de seu Ren, mas eu não respondeu nada e apenas corou. Sam disse que foi repentino. Ele tinha certeza de que ela não havia gostado. Eu respondeu que, pelo bem dela, Ren quer ser o melhor. Ele prometeu isso a ela. Sam perguntou com surpresa, o melhor? Sam pediu mais detalhes à filha a partir de agora. Eu respondeu que Ren estava no nível dos 10 venenos e queria absorver os venenos das 10 criaturas lendárias. O ancião não conseguiu se conter e começou a rir. Ele disse que o garoto tinha um lábio inteligente. A mãe também ficou surpresa e disse que não podia acreditar em tal coisa. Eu disse que ela lhe disse que, se ele conseguisse absorver o veneno de pelo menos uma das criaturas lendárias antes de atingir a maioridade, o casamento aconteceria. Eles entendem por que ela deu essa resposta, não entendem? Sam respondeu que eles deveriam ter concordado com os venenos das 3 criaturas. A mãe também respondeu que sua filha ainda estava aprendendo a se relacionar com os homens. Eu perguntou, então ela deveria ir e mudar os termos do acordo? A mãe respondeu que ela não deveria. Afinal de contas, eles já fizeram um pacto. Além disso, se ele realmente sente algo por ela, então tentará ser uma pessoa melhor para ela. O ancião disse que, de agora em diante, eles o tratariam como genro, mas fingiriam não estar cientes do acordo. E se o jovem se esforçar o suficiente, ele pode se tornar parte da família. De repente, Scolopendra encontrou o rapaz e disse, isso é incrível, e parece que ele conseguiu ganhar completamente a confiança daquela donzela. Ren respondeu que Coragem era seu nome do meio, e então Scolopendra disse que hoje era seu último dia. Seu ressentimento havia diminuído e ela logo ascenderia ao céu. Vren respondeu que era isso mesmo. Scolopendra disse que, se ele tivesse um pedido para ela, ela estava disposta a ouvi-lo. Vren pensou por um momento e respondeu que, nesse caso, ele poderia dar uma olhada no corpo dela? Scolopendra achou que era isso mesmo, afinal, ele também era um homem. Então,
Ela arqueou os ombros e percebeu que os homens sempre foram fracos diante da luxúria. De repente, Ren perguntou, ela tem que tirar a roupa? Scolopendra perguntou com surpresa, não tirá-las? Bem, se ele não gostar, Ren diz que ela entendeu tudo errado. Ele quer ver sua verdadeira aparência. Scolopendra respondeu que, nesse caso, imediatamente se transformou em sua verdadeira aparência. O Scolopendra se transformou em um monstro enorme e perguntou ao cara se era o suficiente. Ren respondeu com surpresa que era verdade. E como era grande? Ele perguntou se podia tocar aqui. E imediatamente o tocou. Ren perguntou, ela tem um revestimento à prova d'água? Como é que as articulações dela suportam uma carga tão pesada? Vren ficou curioso e perguntou, quando ela anda, ela pisa no mesmo lugar em que seu pé dianteiro pisou? Perguntou Vren. E qual é a força do veneno dela? Ela enxerga com os olhos ou usa os chifres para se orientar? Scolopendra respondeu que é claro que ela enxerga com os olhos. Vren disse a ela para deixá-lo tocar suas presas. E ela disse que atenderia a qualquer pedido. Scolopendra respondeu que já estava fazendo o que ele pediu. Naquele momento, apenas um pensamento passou pela mente da enorme Scolopendra. Será que suas filhas estariam bem? Vren, por sua vez, estava tocando algo sobrenatural. Sang se encontra com Ren e diz que eu lhe contou tudo. De agora em diante, ele é seu genro, mas dentro de 3 anos ele se casará ao atingir a maioridade, o que faz sentido. E então a cunhada disse a Ren que estava feliz por vê-lo novamente. E ele será sua sogra. O ancião respondeu o mesmo, dizendo que agora que eu havia escolhido sua alma gêmea, um futuro brilhante aguardava a família deles. Ren se voltou imediatamente para eu. Será que ele acha que ela o escolheu? Mas, afinal, ela estabeleceu as condições para o casamento, então é mais como um casamento arranjado, e ele acha que precisa se acostumar com isso. Ren diz que está certo e espera que eles cuidem dele. San disse que eles tinham que lhe mostrar algo antes que ele pudesse começar a aprender as artes marciais do clã Tang. Ren perguntou, e o que era? San respondeu que o Templo dos 10.000 Venenos. Ele tem certeza de que vai gostar. No caminho, o ancião disse que todos estavam esperando por esse momento. É uma tradição que toda a família se reúna antes de entrar no terreno do templo. Ren respondeu a seu avô com expectativa. É o Templo dos 10.000 Venenos. Parece um lugar onde diferentes tipos de venenos são reunidos. Se esse for realmente o caso, ele olhou para a beleza de Eu e corou profundamente com a beleza dela, e ele já tinha ouvido dizer que a beleza se revela no perfil. Que bela vista! O chefe e a mãe olharam para ele e riram do fato de que ele havia se apaixonado pela filha deles. San disse que faria um buraco no rosto de sua filha com o olhar. Ele está ficando cada vez mais distraído. E parece que ele se apaixonou por Vael. Eu disse a Ren para olhar para a frente dele. O garoto respondeu que tinha ouvido tudo. Algum tempo depois, eles chegaram ao palácio e foram recebidos por um enorme guarda e saudados pelo ancião. O ancião disse que tinha vindo mostrar ao genro o Templo dos 10.000 Venenos. Ren percebeu que o local era bem guardado. O chefe de segurança imediatamente ordenou que seus homens abrissem o portão. E disse com uma careta que eles estavam abrindo mais rápido hoje. O chefe dos guardas disse que eles podiam entrar. San respondeu que esses portões eram feitos de metal extraído em Nama. Abri-los na frente deles seria uma grande honra. San disse que eles estão aqui. E é aqui que todos os venenos do clã Tang estão armazenados. E este é o Salão dos 10.000 Venenos. Não o deixem tocar em nada. Ren disse que, ao que parece, esse é o Salão dos 10.000 Venenos. San respondeu que sim, é isso mesmo. Há um grande número de tipos diferentes de venenos, incluindo venenos paralisantes, venenos soporíferos e assim por diante. Sang diz a Eu para lhe contar tudo o que interessa a Ren. Ele acha que, dessa forma, ela terá muita simpatia por ele. A mãe também disse ao marido que ele estava completamente certo. Eu também disse ao pai que contaria tudo a ele. Eu agarrou o rapaz e disse que eles precisavam ir até aqui. Ela contaria e mostraria tudo a ele. Essa sala contém uma enorme quantidade de diferentes tipos de veneno, e é o veneno mais perigoso para os artistas marciais. Se você o inalar,
ele dissipará sua energia interna instantaneamente. Eu disse que todos esses venenos são poderosos, mas há um que é diferente de todos os outros em termos de poder. Eu imediatamente a deixou ver. Ren ficou surpreso e perguntou o que era. Ele olhou e pensou, talvez seja um feijão? Uma baga? Parece um feijão tigre. Eu disse que, exceto os venenos das 10 criaturas lendárias, esse era considerado o mais perigoso, uma planta que simboliza o clã Tang. O fruto da almofada de alfinetes. Ren perguntou surpreso, almofada de alfinetes? E acontece que se trata de ricina. Uma proteína venenosa de origem vegetal. Um veneno mortal. 2 miligramas do qual pode matar um ser humano adulto. Conhecido por matar pessoas com um guarda-chuva durante a Guerra Fria. Ren percebeu imediatamente que ele era centenas de milhares de vezes mais forte que o cianeto. Eu disse que esse veneno é inodoro, incolor, insípido e muito imperceptível, por isso é chamado de veneno dourado, e o assassinato, feito com seu assassinato dourado. Que Vren se lembre. O veneno mais forte não é o mais doloroso ou destrutivo, mas aquele que mata de forma furtiva e segura. Esse é o objetivo de seu clã, matar sem que ninguém perceba. Uma família de assassinos dourados. E então o ancião veio e disse que achava que já era hora de encerrar o dia. E agora eles iriam ver as criaturas venenosas, das quais ele provavelmente gostaria. Vren perguntou surpreso, é mesmo? O ancião respondeu que é claro. Se ele quisesse, poderia cuidar dele sozinho. Eles lhe fornecerão tudo o que ele precisa. Vren perguntou, eles estão falando sério? Ren percebeu que eles queriam lhe dar um emprego, que é a sua paixão. E então ele disse que eles não perderiam tempo. Mas, de repente, um homem apareceu e disse ao capítulo que ele tinha que ir com ele. Sam perguntou a pai qual era o problema. Pé respondeu que tinha de ir ao palácio do espírito patrono do norte. O chefe perguntou, pai disse ao ancião do clã que eram eles. O ancião do clã ficou furioso e perguntou, qual é o problema deles? Ren se perguntou se eles eram os anciãos que Vaio havia mencionado. Pé disse que eles têm 2 problemas. O medicamento que eles enviaram ao chefe da província de Sichua não está funcionando, então ele enviou uma carta cheia de reclamações. E o segundo problema, o templo dos 10.000 venenos. O ancião não ficou surpreso e respondeu que a notícia havia chegado a eles rapidamente. O ancião disse que eles tinham de ir. Ele disse ao genro para ir com eles também. Vren respondeu que não havia problema. Imediatamente, eles chegaram ao palácio do espírito patrono do norte. O ancião imediatamente se voltou para o chefe e perguntou como ele poderia tomar uma decisão tão importante sozinho. O segundo ancião também disse isso, certo? Ele quer casar um vagabundo órfão com sua preciosa Vaio? Sam se irritou e perguntou, o quê? Um vagabundo órfão? Eles se atreveram a insultar seu genro? Os anciãos responderam que isso não pode ser verdade. Eles não acreditam nisso. E então o ancião foi até os outros e disse que havia ordenado que sua neta se casasse com o jovem. Eles têm algum problema com isso? Os elders começaram a negar e a intervir. O ancião disse ao chefe que estava pedindo que ele caísse em si. Como ele poderia confiar o templo de 10.000 venenos a um simplório? O diretor respondeu que ele já havia dito que os abençoava, não é mesmo? Eu olhou para Rena e pediu desculpas. Ren percebeu que a havia deixado preocupada com ele. Ela não deveria se desculpar com ele. E então ele decidiu entrar na conversa. Ren disse que parece que o mal-entendido foi por causa de suas habilidades. Se ele demonstrá-las, isso ajudará a convencê-los de que ele é digno de eu? O ancião ficou surpreso e perguntou o quê? Ren respondeu que resolveria o problema com o chefe da província e o ajudaria a se livrar da dor. Eu perguntou a Ren o que ele estava fazendo. Ren sabia que normalmente não era do tipo que se precipitava, mas sua vida confortável entre as criaturas venenosas estava em jogo. E ele não ia deixar que ninguém a arruinasse. O ancião ficou irritado e disse que eles estavam conversando. Por que diabos ele está interferindo? E, além disso, ele é o chefe da província. Será que ele sabe do que está falando? E que o chefe olhasse para ele, e como ele poderia escolhê-lo como genro? Ren se sentia como um colecionador de emoções naquele momento. Mais de 1 milhão de assinantes e 3.000 espectadores nas transmissões.
Ren disse que ouviu dizer que eles ainda não o reconheceram como parte do clã Tang, portanto, ele ainda é um convidado para eles. É claro que, com tantos fãs, havia também muitos críticos que diziam bobagens. Ren disse que, no entanto, ele ajudou a salvar a vida de Veuflor Venenosa e do chefe do clã ao destruir o Rakshasa sangrento Takun Yang. E é a etiqueta e a lei da família do clã Tang insultar um convidado e benfeitor na presença do chefe? Ele está acostumado a ser constantemente atacado. Esses anciãos não são nada para ele. O ancião pensou por um momento e respondeu que não era isso, que eles estavam preocupados e por isso não seguiram o discurso. O ancião perguntou, o garoto realmente matou o Rakshasa de sangue Takun Yan? Como isso é possível? Então, Sam pegou um livro e disse que Ren não estava mentindo. E entregando o livro em suas mãos, os anciãos começaram a dizer que eram os escritos do Rakshasa de sangue. Está tudo escrito com sangue. Os registros são autênticos, não pode haver erro. Sam disse a Ren para mostrar a eles os Scolopendra também. Os anciãos perguntaram com surpresa, Scolopendras? Vren bateu no peito e se virou para os meninos. As centopeias imediatamente ouviram sua voz e saíram. Os anciãos ficaram surpresos e começaram a dizer que elas eram realmente centopeias. Sam disse que seu genro estava criando bebês Scolopendra gigantes. Foram eles que mataram Tak Voon Ig ao molestá-lo. O ancião respondeu, o que aparece é um jovem guerreiro que possui Scolopendras gigantes. Sam perguntou, eles não o aceitam como genro, mas o aceitam como um jovem guerreiro? Ren disse aos Scolopendras para não morderem. Eles não querem matar ninguém como fizeram com Takun Yang, certo? Os anciãos ficaram surpresos e perguntaram, eles disseram que não estavam aceitando Ren? É que há um certo procedimento para aceitar novos membros da seita. O Elder disse que entendia a hesitação deles em se casar, mas e o guardião do templo? O ancião respondeu que ele ainda não era um membro pleno do clã, certo? E eles não podem confiar o templo a qualquer um. O ancião disse então que era simples. Ele perguntou a Ren se ele poderia mostrar suas habilidades a eles. Ren respondeu que faria isso agora. Ren disse que para provar que ele era digno de se tornar um membro do clã Sichuan Tang, ele deveria mostrar habilidades no espírito do clã. Ren disse que ia usar venenos. Os anciãos ficaram surpresos e perguntaram, ele quer envenenar o chefe da província? Eles deveriam curá-lo, não matá-lo. Os anciãos perguntaram ao líder se ele tinha certeza. Para eles, ele parecia não entender nada. Ren ficou animado e decidiu que poderia usar os venenos do clã Tang. No dia seguinte, Ren se reuniu com o ancião. Ele disse que um exame é um exame. A partir de hoje, ele seria iniciado na arte marcial do clã Tang. Ren perguntou se haveria necessidade de se exercitar. O diretor respondeu que, no processo de treinamento, o corpo mudaria naturalmente para se adequar às artes marciais. Seu clã enfatizava coisas que seriam imediatamente úteis na prática. E imediatamente abriram o arsenal do bronzeado do clã. O chefe disse que eles estão lançando armas como agulhas, moedas, shurikens, areia e adagas. Há um grande número de espécies, mas essas são as 5 principais. O ancião perguntou ao rapaz se ele poderia adivinhar qual deles era o mais fácil de controlar. Ren respondeu que achava que era a adaga. O ancião disse que isso estava correto e perguntou qual era a parte mais difícil. Ren respondeu que devia ser a areia. Afinal de contas, a coisa mais difícil é espalhar areia. E então o ancião disse que não é assim. E a resposta é agulhas. Ren perguntou com surpresa, agulhas? Por que elas são muito pequenas? O ancião respondeu que não. Já que é difícil lembrar o lugar onde ele as jogará. Seria melhor ser mostrado uma vez do que ser dito 100 vezes. Naquele momento, Ren observou com espanto o chefe sacar um pincel. O ancião dividiu o pincel e começou a agitá-lo. Em um momento, estranhas varinhas mágicas se espalharam pelo clã. Ren ficou surpreso com o cabelo da escova se transformando em agulhas. O ancião disse que o clã Tang tem uma arte marcial chamada Chuva de 10.000 agulhas. É uma técnica secreta que cobre o espaço ao redor com dezenas de milhares de agulhas. Ren percebeu que era necessário lutar contra o inimigo quando havia um número tão grande de agulhas por perto. Ele disse que elas estão por toda parte. Ele não sabe nem mesmo onde pisar. O ancião respondeu que é por isso que é importante lembrar onde elas estão. O importante é que ele não pise em suas próprias agulhas. Ren perguntou,
E as agulhas que o inimigo derrubou? Elas também precisam ser memorizadas? O ancião respondeu que sim, claro. Sendo um corpo venenoso de nível 5, só era possível memorizar a posição de 100 agulhas. Depois de uma longa sessão de treinamento, ele foi para o gazebo e se deitou de exaustão. Mas, de repente, eu entrou e perguntou a Ren se ela podia entrar. O rapaz ficou surpreso com a imagem dela e perguntou o que ela estava vestindo. Eu respondeu que eles estavam indo para a apicultura, não precisariam de fantasias? Vren respondeu que ele precisaria deles. Ele queria esperar um pouco, mas com esses trajes, ele poderia ir agora. Eu lhe perguntou se ele queria esperar. Ren respondeu que eles iriam e ele lhe mostraria tudo. A garota perguntou, sério? Ren perguntou se ela sabia onde as abelhas viviam. Eu respondeu que havia descoberto um lugar. Não é muito longe, então eles podem ir até lá sozinhos. Eu perguntou se ele tinha visto os registros do chefe da província. Ren respondeu que sim, é claro. Eu disse a Ren que ele ainda é jovem e se preocupa com o fato de ele não ter se dado conta da doença. Vren disse que sabe tudo. Sua aflição é um problema para o bem dos homens. Eu corou e pediu que ele parasse de falar. E ele parece entender tudo. Ren percebeu que esse era o caso. O chefe da província de Sichuan tinha um problema chamado impotência. Eu disse ao rapaz que ele sabe muito para a idade dele. Ren respondeu que quando você mora sozinho, mas, de repente, eu correu e disse que eles tinham que se apressar. E, entrando na floresta, ela disse que eles haviam chegado. Ren ficou surpreso e respondeu que era isso mesmo. Que lugar maravilhoso é esse? Eu perguntou ao rapaz o que significa ter uma colmeia sem abelhas. Ren respondeu que eles tinham vindo para pegar abelhas, mas não as pegaram. Eu ficou surpresa e não entendeu. Ela perguntou, o quê? Ren respondeu que os insetos venenosos que eles estavam procurando viviam em pequenas colônias. Eu perguntou, eles vivem em colmeias? Ren respondeu que sim. E, felizmente, parece que elas moram aqui. Ele engoliu em seco e gritou que havia sido pego. Eu ficou assustado e disse a Ren que aquele era o inseto. O cara respondeu que sim, era o inseto que eles precisavam pegar. Ren pensou e disse que esse garoto ajudaria a resolver o problema do chefe da província. Eu se virou para o rapaz e disse que foi um erro. Poderia ser uma terra de insetos? Ren respondeu que sim, ela estava certa, mas ele percebeu que, neste mundo, esse besouro é chamado de besouro vespa gigante. Um besouro preso em um ninho de vespas gigantes é chamado de besouro terrestre nas planícies centrais, e, no mundo de hoje, ele é chamado de besouro terrestre. Eu perguntou se era normal um besouro encontrar um ninho de vespas. Ela nem sequer sabia disso. Ren respondeu que a vida deles é um ciclo especular. Os besouros têm um método de reprodução bastante incomum. E isso é normal, pois a maioria dos insetos guarda o local onde põe seus ovos ou cria um ambiente seguro para que eles eclodam. Mas essas pequenas criaturas simplesmente depositam seus ovos em qualquer lugar. E, para elas, qualquer lugar sempre serve. Nesse momento, um mínimo de consideração aparece e os deixa todos em um só lugar. E, de qualquer forma, quando um milagre acontece, os insetos começam a rastejar no lugar mais alto próximo. E, às vezes, as larvas de besouro chegavam ao topo e sempre realizavam tarefas muito estranhas. Eles sempre tentavam imitar as flores juntos. E então, com surpresa, se transformavam em abelhas. A menina dizia com surpresa que estava surpresa, mas a história dizia que o inseto abelhava essa flor artificial como se fosse real e acessível. A garota perguntou se essa flor sempre esteve aqui, mas, no momento em que as abelhas se aproximam, o enxame inteiro pula no corpo da abelha carpinteira em um instante, e o jogo termina em seguida. A Carpenter's Bee House certamente é boa para que todos saiam depois. Vren disse que não sabe exatamente por que eles preferem o ninho de vespas gigantes, mas aparentemente é o ambiente mais adequado para o desenvolvimento das larvas do besouro terrestre. Eu respondeu que ela vê tudo. Mas isso não é verdade. Qual é a causa das queimaduras em sua pele? Ela ouviu dizer que comer muito delas pode ser mortal. Ren disse que é isso mesmo. Ele pode aliviar queimaduras. O líquido laranja que pinga da bolha do inseto contém uma substância venenosa chamada cantaridina, e quando entra em contato com a pele, forma bolhas como queimaduras.
Eu perguntou, ele também tem esse efeito, certo? Ren respondeu que sim, mas somente enquanto a toxina deixar o corpo. Ela ressuscita a pessoa imediatamente. Eu se irritou e disse a ele para parar e parar de explicar. E disse que era melhor levá-lo e voltar para o 10,000 Poison Hall. Ren disse a ela para parar, para que ela o deixasse pegar mais alguns desses insetos. Depois disso, eles voltaram ao 10,000 Poison Hall e ensinaram os guerreiros a preparar o remédio. Ren disse a eles que o ouvissem com atenção. A primeira coisa a se fazer é secar a groselha do besouro, triturá-la e transformá-la em pó. E pegue 1/10 dele, pois o pó é tóxico. Agora esse veneno está se tornando realidade. Se uma pessoa consumir 3 dezenas de um veneno por peso corporal de Gun, cerca de metade das pessoas que o engolirem morrerá. Ren perguntou se eles poderiam fazer um medicamento com 1/10 de um? Isso seria quase o mesmo que 10 gotas de líquido. Ren se perguntou se isso fazia sentido. E ele sentiu como se seu cérebro estivesse prestes a explodir. O guerreiro respondeu que sua explicação era incrivelmente detalhada. Quem poderia imaginar que ele fosse tão habilidoso em matemática? O guerreiro disse que eles estavam convencidos. E que isso poderia ser realizado. Ren riu e respondeu que esperava que sim. Naquela mesma noite, o ancião havia falado. Quem imaginava que o besouro Grolin tivesse tanto impacto? E agora ele precisa reavaliar o veneno do clã Arsenal. Eu respondeu que sim, ela também havia pensado nisso. O ancião perguntou, o genro disse que ele era bom em matemática. Eu respondeu que isso estava correto. Ele calculou a concentração da solução e estimou que ela correspondia a apenas 10 gotas de líquido. O ancião ficou muito surpreso e disse que conhecia um homem honesto. Ele era um profissional do veneno, mas isso era outro nível. E agora, quanto mais ele aprendesse, mais perceberia o quanto essa criança era preciosa. O ancião perguntou à sua neta, ela gosta mais de Ren agora do que quando se conheceram? Eu ficou muito envergonhada e respondeu que apenas se sentia bem e que foi um começo precipitado. O ancião disse que eles se entenderiam no futuro e que isso não importava por enquanto. O ancião disse que, quando o medicamento estiver pronto, como eles planejam testar seus efeitos? Eu respondeu que o ancião da família do ramo diz que ele é muito descarado. Ele disse que verificaria se ele trouxesse os anciãos do clã diretamente. O mais velho ficou surpreso e perguntou, o quê? E começou a gritar que aquele era um garoto engraçado e que ele tinha apenas 18 anos. No dia seguinte, durante a reunião, os anciãos se reuniram e o guerreiro trouxe a cura para Ren e disse, aqui está. Vren percebeu imediatamente o que era. O guerreiro disse que havia misturado pó de alcaçuz e mel para torná-lo mais doce e fácil de consumir. Ren ficou surpreso com o fato de o homem prestar atenção até nos mínimos detalhes. Ren perguntou, eles fizeram exatamente como ele descreveu, não foi? O guerreiro respondeu a Ren que é claro que sim. Ele fez isso por sua instrução, que estava escrita na carta. E então o ancião lhe disse para parar de dar tanta importância a isso. Mas não com certeza, ele os ajudaria? Depois, San disse a todos que se calassem imediatamente. E agora o medicamento está pronto. E agora eles que mostrem sua eficácia. Ren perguntou ao chefe, ele está pedindo para eles provarem? Mas, então, o ancião não conseguiu se conter, bateu com a mão na mesa e disse que eles deveriam confirmá-lo. Como eles se atreveram a enviar veneno? Com eficácia comprovada no senhor da cidade de Sichuan, o segundo ancião também disse que isso definitivamente precisa ser confirmado. Se algo der errado, isso pode levar a um grande desastre, certo? Em seguida, Ren respondeu que, nesse caso, não havia outra opção e se voltou para os guerreiros para demonstrar. O guerreiro colocou uma caixa na frente deles que continha um medicamento que havia sido feito. O ancião perguntou, eles estão dizendo para eles testarem isso? E eles sabem o que tem nessa coisa? O segundo ancião disse que todos eles estavam em um círculo do lado de fora. Suas partes internas do corpo também ficaram pretas. Mas, de repente, ele se virou para o avô. O ancião se virou e perguntou com surpresa, o que é isso? Eu disse que ele não havia dito a ela que aqueles que dominavam as artes marciais do clã Tang. Eles não têm medo de veneno? O ancião respondeu que sim. Ren perguntou, e depois, vendo aquela reação, será que foi porque eles foram cortados? O ancião ficou surpreso e respondeu que, ao ouvir as palavras de seu neto, teve vontade de cuspir daquele jeito.
Mas então Ren disse que ele não faria tal coisa de jeito nenhum, e eles são grandes anciãos do clã que, sem dúvida, alcançaram o nível de proficiência dos 100 venenos. E certamente eles não podem ter medo de uma coisinha como o veneno do besouro da terra, certo? E por que eles têm medo dos olhares muito baixos dos mais velhos? O ancião disse que se ele a usasse e se não desse certo, ele enfrentaria as consequências. E elas serão para aqueles que defendem as leis e os princípios de seu clã. Mas então o ancião se irritou e disse que ela não age como ele diz. E ele lhe perguntou se isso era verdade. No mesmo dia, foi dito que as leis e os princípios do clã desempenham um papel importante. E tudo está ótimo. Afinal de contas, o remédio foi enviado ao senhor da cidade de Sichuan. Um pouco antes, Ren disse que, assim como o vovô disse, provocá-las com algo relacionado ao veneno fez com que elas se apaixonassem por ele imediatamente, certo? O ancião respondeu que eles são o tipo de pessoa que não tem nada além de seu orgulho, então é claro que eles querem. Mesmo assim, suas ações resultam de uma preocupação com o clã. Que ele não se ofenda muito com elas. Ren perguntou com surpresa, é mesmo? O ancião disse, afinal de contas, eles são todos uma família, não são? Ren disse que estava bem e que nem sabia. Mas então eu entrou correndo e gritando que algo terrível havia acontecido. O ancião perguntou à senhora o que havia de errado. E então eu respondeu que seus filhos estavam se comportando de forma muito estranha. E então o ancião pegou o rapaz e perguntou, neto? O que isso significa? Por que eles têm filhos? O ancião perguntou se eles tinham filhos. Ele nem sequer teve um casamento, nem mesmo uma cerimônia. Eu respondeu que sim. Bebês humanos. Eles foram vistos. Ren perguntou surpreso. O quê? Ela está se referindo a milípedes vistos? Ren se deu conta de que vinha fazendo muito treinamento físico recentemente e sempre pedia à senhorita e ele terminou o registro de completo esquecimento sobre eles. Ren espera que ela não lhe diga que algo aconteceu com suas filhas. Ele disse a ela que queria ver. Eu lhe respondeu que eles não estão aqui. Vren perguntou, eles simplesmente saíram do corpo dela? Eu respondeu que sim, que eles pareciam estar bem. De manhã, mas ele acha que esses pequeninos podem estar doentes? Eu disse que a cor deles parecia um pouco mais pálida e que os pontos pareciam estranhos. Então Ren se deu conta e respondeu que não achava que houvesse motivo para olhar. Isso é chamado de muda, criaturas como os milípedes que ficam com cascas duras quando ficam maiores. E parece que está na hora. Eu perguntou, eles estão limpando o cabelo? Ren respondeu que provavelmente sim. E então a garota lhe disse para olhar para aquela centopeia. Imediatamente após essas palavras, a cabeça da centopeia saiu de sua concha e se ergueu em sua cor anterior. O ancião também ficou surpreso e disse que era uma visão incrível. Eu também disse ao rapaz que os outros dois também estão começando a mudar de penas. E eles estão se separando da concha. Eu disse que eles parecem quase 2 vezes maiores do que eram antes. Ela perguntou se esses bebês tinham nomes. Ren perguntou com surpresa, nomes? Então, Ren respondeu que ele os chama pelos números. Mas eu ficou furiosa e disse que você não precisa chamá-los assim. Eu disse que dizem que os milípedes se transformam em dragões depois de viverem por 1000 anos. E eles devem ser dignos desses nomes. Ren riu e respondeu que não poderia ser assim. Uma centopeia malhada não se transformaria em um dragão mesmo depois de 1000 anos. O ancião perguntou, então por que a centopeia manchada de 1000 anos é chamada de dragão celestial? Ren pensou que deve ter sido o avô dela que lhe ensinou isso, certo? Ren pensou a respeito e sugeriu que dessem o nome de Nova, Mira e Grace a uma delas. Eu perguntou com surpresa, Nova, Mira e Grácia? Ren respondeu que o primeiro é Nova, que simboliza o início. O segundo é Moira, que significa graça, e o terceiro é Grace, que representa algumas coisas elegantes. Eu disse que dar nomes aos filhos geralmente é responsabilidade do pai. E agora os milípedes malhados têm nomes. Alguns dias depois, as centopeias pintadas voltaram a se agarrar em seu corpo. Mas seu corpo ainda não tem sensibilidade. Ainda não está completamente seco, mas ele acha que pelo menos está se movendo bem o suficiente agora. Vren disse de repente que ainda sentia. E perigoso. E eles estão ainda mais pesados agora. E a mudança mais perceptível, é claro, é o tamanho deles.
Elas costumavam ser do tamanho de uma salsicha gorda, mas agora eram do tamanho de seu antebraço. E ele acha que as centopeias pintadas sentiram que seu abraço era escuro demais para elas. Por isso, agora ele estava enrolado firmemente em seu braço e cintura. Mas havia transeuntes passando e conversando sobre algo. O cara disse que era de se esperar que o clã Tang de Sichuan fosse tão extravagante, e sugeriu que passássemos na casa deles hoje. O outro cara respondeu que parecia bom. O cara disse que ganhar dinheiro nunca tinha sido tão fácil. Ren ficou surpreso e perguntou o que era aquilo e do que eles estavam falando. No dia seguinte, San disse que estava se saindo muito bem em seu novo dia. Ele perguntou se eles se lembravam do remédio que haviam enviado para o senhor da cidade da província de Sichuan há algum tempo. Ren respondeu que sim, que estava ciente disso. San respondeu que havia funcionado excepcionalmente bem. O senhor da cidade enviou uma mensagem de agradecimento e uma generosa recompensa. Ren perguntou surpreso, é mesmo? San riu e respondeu que pensara em receber tais benefícios assim que o pegasse. Assim como seu genro. Ele fez algo realmente incrível. Ren disse que estava feliz por ter ajudado, e então Sam perguntou, que tal fornecer a elas um de seus elixires? Se ele simplesmente deixasse isso acontecer, eles provavelmente abririam mão de sua modéstia, certo? Ren perguntou com surpresa, o elixir, ele está falando sério? Ele se lembrou que seu avô disse uma vez que ele aumenta a energia interna. E se é um elixir? O que é de fato? E então eu disse que tudo bem, é extraordinário. Sam respondeu que era mel da abelha rainha de cabelos dourados. Vren pensou, uma abelha? Uma abelha melífera? Então é apenas mel comum, não é? Dizem que a energia interna é crucial para se tornar um artista marcial, então ele achou que deveria superar isso. Ren ouviu e agradeceu ao pai. Eu se virou para o pai e perguntou o que ele havia dito sobre dar uma recompensa. Então por que só mel? Eu perguntou o que Ren havia conseguido dessa vez, não foi pouca coisa. Mesmo que a abelha rainha de cabelos dourados seja uma criatura venenosa de nível médio, o mel é o grau mais baixo entre os elixires, e ele não deveria ser mesquinho ao recompensar Vren por uma conquista tão grande. No mínimo, deve ser algo que forneça um ano de energia interna. Como eles podem dar um elixir que fornece apenas 2 meses de energia interna? San disse que ainda era um elixir e que era muito caro de se obter. Eu respondeu que, comparado ao que Ren havia feito, isso era uma coisa pequena. Naquele momento, San pensou, por que é difícil dar à luz uma filha? Ren perguntou a ele, mas de que abelha-rei ele está falando? A abelha-rei é uma criatura venenosa de nível médio, às vezes encontrada na selva. Seu tamanho é o mesmo, grande e pequeno, e dizem que consumir seu mel lhe dá uma energia interna equivalente a 2 meses inteiros de meditação reclusa. Ren perguntou com surpresa, uma abelha do tamanho de um homem? Isso é inacreditável, mas eu chamo a Ren de lado e diz a ele que aguente firme. E ela se sente chateada com a defesa dele. San respondeu à filha que não era, mas sim porque Ren talvez quisesse ver a abelha-rei de cabelos dourados com seus próprios olhos. Ren perguntou ao chefe que estava sugerindo que ele visse uma abelha-rei de cabelos dourados? San respondeu que era isso mesmo. Ren achava que ia realmente colher mel. E algumas vezes na época em que ele era pago como youtuber, Ren ficou animado e disse ao capítulo para correr. E quando se trata de abelhas, ele é praticamente o especialista. San respondeu que sabia que ele adoraria a ideia. Ren perguntou, como é a aparência de uma abelha rainha de cabelos dourados? San respondeu que, como uma abelha, ele supõe que sim, e assim começou a colheita do mel e a jornada deles. Seu sogro lhes apresentou informações de primeira qualidade e de alto nível, de modo que eles pensaram que não havia concorrência, mas já havia pessoas na floresta e um dos lados disse que estava aqui primeiro, então a abelha rainha de cabelos dourados era deles. E o mel também, mas o outro lado respondeu da mesma forma, dizendo que isso era um absurdo. Eles haviam comprado as informações na feira, e a abelha e o mel eram deles. A primeira parte perguntou, eles compraram as informações? Eles também compraram. Por acaso compraram do cara com o cabelo desgrenhado e aquela grande verruga no rosto? A segunda parte perguntou à primeira parte, como ele sabia disso? De qualquer forma, eles não vão se soltar tão facilmente. Ren se lembrou de que era possível que esses fossem os caras que ele tinha visto no clã.
E eles foram para Rowling. E agora vendendo informações por toda a parte. P ficou furioso e disse que eles eram uns bandidos imundos. E perguntou como eles ousavam insultar o clã Sichuan Tak. O primeiro grupo ouviu a voz do cara e perguntou, clã Tang de Sichuan? E ficou muito surpreso. Sam reuniu Ren e sua filha e disse que essa era a primeira vez que eles saíam de casa, que tomassem cuidado. E como membro de sua família e do clã Tang, que eles não se esqueçam de quem são. Ren respondeu ao pai que isso estava certo, eram todas as leis. Sam disse que estava na hora de aprender a gerenciar seus amigos. Ren ficou surpreso e perguntou se ele deveria liderá-los. Sam riu e respondeu que ele era um garoto bobo. Eu é a mulher dele e ele é o parceiro dela. Isso torna a autoridade máxima aqui. Ren perguntou surpreso, parceiro? Eu disse ao seu futuro marido que ele se sairia bem. Ren ficou muito animado e disse que faria isso. Mas, diante dos inimigos, ele pensou, o que ele deve fazer? Ren perguntou o que eles deveriam fazer nessa situação? E se deveriam compartilhar as informações com eles? O líder da unidade Rei Veneno, Volgan, perguntou, quem se atreveu a compartilhar informações sobre o clã Tang de Sichuan? Eu respondeu que, quem quer que seja, deve ter convidados de peso. Alguém mais sabe as informações sobre a venda comprada pelo clã Sichuan Tang? O segundo esquadrão respondeu que se tratava de uma flor venenosa, 3 flores de Myoirin. O primeiro esquadrão perguntou se ele estava falando de um descendente direto do clã Tang. A flor venenosa apareceu pessoalmente aqui? O segundo esquadrão disse que eles são o vento central da seita e não têm intenção de interferir nos assuntos do clã Tang de Sichuan. Eles irão embora agora. O primeiro esquadrão também disse que a seita de origem nobre também iria embora. Mas um deles disse, pegue um rato e mate-o. E a seita deles sempre iria embora. Ren perguntou, eles simplesmente vão embora? E ele percebeu que eram todos do clã Sichuan Tang, os Amolintes. Ele perguntou, será que ele realmente havia se decidido? O rei do veneno respondeu, praticamente não. E esses bastardos pouco ortodoxos não recuarão tão facilmente, e agora eles devem estar acampando nas proximidades. E provavelmente estão se escondendo e esperando o momento certo. O rei veneno disse a Gupai para ir procurar onde eles haviam montado o acampamento. O guerreiro respondeu que faria isso agora. Depois disso, chegaram a Oneib. E viram uma árvore onde as abelhas voavam o tempo todo e carregavam mel. Ren ficou empolgado e disse que era disso que se tratava. E aqui está a abelha rei de cabelos dourados. Eu também respondeu que esta é a primeira vez que a encontra. Ela é enorme mesmo. Ren perguntou, eles não são tão fofos? Eu disse que o pelo delas é muito fofo. O rei demônio respondeu que é por isso que elas são chamadas de abelhas rainhas de cabelos dourados. Vren disse que a colônia deles parece pequena. Talvez haja apenas alguns deles, em torno de 100? E veja o tamanho deles, isso até faz algum sentido. Eu perguntou com surpresa, colônia? Ren respondeu que se referia a um grupo ou influência de abelhas. Normalmente, uma colmeia pequena deve ter entre 5 e 7 mil abelhas. Eu lhe perguntou, ele está dizendo que elas estão sem a entrada da morada? Ren respondeu que sim, ele pode estimar isso observando quantas abelhas entram e saem da entrada. Mas, de repente, um guerreiro se aproximou deles e disse ao líder que eles haviam encontrado esses bastardos pouco ortodoxos. O rei do veneno perguntou, e onde eles estão? O guerreiro respondeu que, como esperado, os malditos bastardos haviam se instalado no lado oposto, e parece que eles não fazem nada de especial. Mas se algo acontecer, eles certamente farão alguma coisa. O rei Venom disse que eles esperariam até a noite e colheriam o mel usando o método do clã Tang. Ren ficou surpreso e perguntou que outro método? O rei Venom respondeu que se eles queimassem folhas de absinto, a fumaça acalmaria as abelhas durante a colheita do mel. Ren disse que esse é um método bastante excepcional. O guerreiro disse que agora havia até vento, e a explosão levantaria tudo agora mesmo. Mas, de repente, algo ocorreu a Ren. O guerreiro lhe perguntou o que havia acontecido. O que ele achava do trevo? Ren respondeu que, se havia um vento e ele estava soprando na direção deles, não era o cheiro feminino deles? O guerreiro respondeu que isso era verdade. Ren disse que aceitaria então. E essa é uma oportunidade de fazer uma visita rápida. Eu a pegou e disse a Ren que não. A abelha rainha de cabelo dourado é uma criatura venenosa de nível médio.
E é perigosa. Ren respondeu isso apenas uma vez. Ele só vai tocar nela e voltar. Mas, de repente, ele pegou uma pedra com o pé e ela rolou direto para a árvore onde estavam as abelhas. Depois disso, as abelhas saíram imediatamente da árvore e começaram a voar ao redor deles. Depois disso, elas foram repreendidas até o inferno e voltaram para casa. Vren sentou-se em uma pedra e se perguntou se não haveria outra maneira de entrar aqui em algum lugar. Se acendessem a fogueira contra o vento, ficariam imprensados entre os bastardos pouco ortodoxos e a colmeia. E a abelha rainha de cabelos dourados é um pouco diferente das abelhas que ele conhece, afinal de contas. Há abelhas que detectam vibrações no solo a mais de 30 metros de distância, mas quando o chão é plano, as abelhas não conseguem fazer isso. Mas então eu entrou e disse que estava aqui e encontrou Ren. O rapaz se virou e respondeu que a senhora de eu tinha vindo vê-lo. Eu disse que sentiu que as crianças tinham terminado a refeição. Elas continuavam tentando ir embora, então elas trouxe para cá. Ren agradeceu a ela por isso. Eles imediatamente subiram em cima dele e Ren lhes disse para não se mexerem. Eu perguntou ao cara se ele estava fazendo algum progresso. Vren respondeu que ele precisa observar mais. E ele sente que continua pressionando-a. E que ela o perdoe por isso. E ela precisa pensar nisso com cuidado. Mas, de repente, eu disse ao rapaz para olhar para lá. É ali que os macacos estão brincando. Ren ficou surpreso e pensou, que macacos? Os macacos começaram a brigar e eu disse que aquele macaco parecia muito bravo. Ren perguntou à senhora se ela podia sentir um cheiro doce. Vren deu uma boa olhada e imediatamente percebeu que se tratava de feromônios. Ele imediatamente disse a ela que eles tinham que ir embora. As abelhas iam se aglomerar. Eu não entendeu a princípio, mas imediatamente respondeu que entendia tudo. Ela agarrou o rapaz e começou a correr com ele. As abelhas saíram em um enxame e atacaram os macacos, mordendo-os de vários lados e deixando-os morrer. Eu perguntou ao rapaz como ele sabia que as abelhas rainhas de cabelos dourados iriam atacar? Ele a tinha avisado para ir embora antes mesmo de ouvi-la chamando, não tinha? Ren respondeu que era por causa do cheiro. Eu disse que, agora que ele mencionou isso, havia um leve cheiro de Magni. Vren se perguntou e imaginou se ela poderia realmente distinguir o cheiro com feromônios. Ele lhe perguntou se ela reconhecia o cheiro que havia sentido antes. Eu respondeu que sim, ela sabe. A flor de Mangólia tem exatamente o mesmo cheiro que ela sentiu antes. Ren se lançou sobre ela e disse, é isso mesmo. Ren a abraçou e disse, o que ele pensou ao se esconder. Uma maneira de destruir esses bastardos pouco ortodoxos que atacam suas abelhas.